Hoje a gente vai falar da missão em Brasília, a gente vai falar da reforma administrativa e a gente vai falar da criminalização da O que você tá tocando? Vai elogiar, não? Ele estava perguntando quem sou eu. Sim. Natural. Eu falei assim, tem que apresentar ela, né? Sim. Ele pode começar a sua. Não, peraí que eu tô arrumando aqui. Senhores, muito bem-vindos ao MBL News de 22 de maio de 2019. Vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, queridos telespectadores do MBL News, nossos haters que estão aqui todos os dias acompanhando a gente. Hoje a gente vai começar mais um programa aqui na República da Banana do Equador, que é onde a gente tá morando, não é mesmo? Com certeza. Deixa eu aproveitar apresentar a nossa bancada. Eu li tantas coisas maravilhosas hoje na internet que eu tô até meio assim, sabe? Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Temos aqui Ricardo Almeida. Grande traidor da pátria, boa noite. Filósofo. Né? Temos aqui o Ricardo Mensageiro. Rapper. Salve. Não é mesmo? Temos aqui a Ju, que eu não sei, até agora não entendi qual que é a faculdade que ela faz, ela vai explicar pra gente. Explicarei pra mas todos. É nossa liderança do MBL Estudantil, estreando na nossa bancada. Em SES, cuidado, tá? É uma mulher, mas cuidado. Por favor. É a sua companheira pra, Tenham, né, Sonoridade. por favor. Rubinho Nunes, aqui o ceifador de direitos petistas. E Pedro Deirô, ex-bonde do rolê. Olá. Beleza? Agora pelado famoso nas redes Lado sociais. famoso, rodando bunda várias mais fotos famosa do dos últimos Pedro. Fotos Minha bunda para, vai entrar em pauta hoje. fotos para maiores de 18 anos. Estão rodando pela internet. Ju, conta aí pra gente o que você faz. Se apresenta pro pessoal que eu realmente não vou saber explicar. Ótimo. Eu estou no último ano de gerontologia, sou estudante da Universidade de São Paulo, nossa famosa USP aí. Que bonita! Sim, não. Bom, o que o meu curso faz, né? Já disse que eu estudo gerontologia, eu estudo todo o processo de envelhecimento humano com enfoque na velhice. Então, eu estudo biopsicossocial, tanto a questão biológica, psicológica e também social de todo o processo de envelhecimento. Olha quem apareceu aqui que tá dando um oizinho. Vem aqui, Fala, Arthur. galera, beleza? Dá um oi aqui, Arthur. Foi embora. Bom, legal. Bem legal. A Ju vai estar aqui mais vezes com a gente. Vocês podem ver mais ela no canal do MBL para as pessoas Estudantil não ficarem também. velhas. Tem algum recado, Não, todo mundo Ricardo? vai ficar velho. Ah, eu pensei que você Não, queria o mais, recado cara. seria o seguinte, acompanhem o canal do MBL Estudantil. A gente está Acompanhem. fazendo vídeo toda semana e esta menina aqui, a Ju Machado, também estará conosco lá fazendo os Estarei vídeos. presente agora.
Bom, é isso. Quem quiser ajudar o MBL pode participar do nosso leilão, enviando o seu superchat ou pimba. Você ajuda a gente a continuar existindo. E nós vamos leiloar prêmios maravilhosos, exclusivos da nossa loja. E temos essa camiseta que ontem eu disse que era só ontem, mas hoje também tem. E é só hoje, tá, galera? Ó, Jovens pela Previdência. Essa é a camiseta que a galera que tá lá em Brasília do MBL tá usando pra virar voto pela reforma da Previdência. Tá bonitinha, gostei. Maravilhosa. Modelo Essa é a de ontem? exclusivo. Ou a gente vai doar outra hoje? A gente vai doar outra. Uma outra hoje, mas aí... Acabou. Acabou. Então essa é a última. Essa é a última. Você que quer defender a reforma da Previdência aí, ó, mande pimbas que você pode levar essa camiseta e você pode levar também esse boneco que é o combo. É junto, né, Jennifer? Isso. Os dois, o boné e a camiseta, pelo valor mínimo de 130 bonoros. Beleza? Então vamos falar da nossa primeira pauta, que é sobre a missão do MBL em Brasília, né? Hoje a gente teve cerca de 200 ativistas ou mais do Brasil inteiro, pessoas do MBL, lideranças de outros estados, de outros municípios, que foram até Brasília para passar o dia lá conversando com os deputados dos seus respectivos estados, né? Porque uma coisa é você de São Paulo vai lá e pressionar o deputado do Amapá, outra coisa é, né, uma pessoa do estado falando com o seu representante. Então a gente teve várias equipes de vários estados conversando com os representantes eleitos por aquele estado. A gente fez toda a cobertura nos stories do MBL News, tá lá no destaque, então você pode acompanhar tudo o que aconteceu, como que foram os bastidores, nanana. Foi bem legal, a gente tem vídeo pra passar, a gente vai ter um vídeo aí especial que, como a gente ainda tá recebendo material, algumas coisas ainda estão ali com o Riso, ele tá terminando de organizar o material pra gente mostrar pra vocês, mas enquanto isso a gente vai comentando. Pedro Deirô. Cara, eu acho muito importante, né, esse tipo de atividade. Inclusive... Ô Riso, tá pronto o vídeo? O Riso está fazendo o vídeo, vocês vão ver pelo depoimento de vários deputados, tem deputado de direita, tem deputado de esquerda, vocês vão ver da boca deles realmente como é importante, né, e quanto a galera de esquerda acha que isso é detrimental. Rubinho, fala aí sobre a Previdência. Então, seria até redundante ficar falando aqui que sem a reforma da Previdência o país não funciona, sem a reforma da Previdência, todo mundo já sabe. A gente fala Fica isso chovendo quase como molhado, se fosse uma espécie de A mantra. gente fala isso há Todo 2 anos, dia, todo entendeu? dia, essa mesma coisa. Mas enfim, o fato é que tem uma galera do MBL lá, algumas centenas de militantes, pressionando não, mas eu diria que dialogando com deputados, conversando com deputados, para mostrar que existem pessoas e que existem jovens, ou não tão jovens, como no caso do Márcio Colombo, a favor da reforma da Previdência, que estão lá para demonstrar que existe apoio pela reforma. Até porque, eu costumo falar, um jovem contra a reforma é como um dinossauro torcendo para o meteoro, não tem como. A reforma da Previdência Muito boa essa precisa frase, viu, passar. Rubinho? Você acha ela... Eu vi ela no seu Twitter também. Eu tuitei Boa. ela, eu Boa. sou um tweet ambulante, entendeu? Eu fico repetindo os tweets pra galera ficar pegando, porque eu tô perdendo seguidor no Twitter. Não, o fato é que assim, cara, o jovem que realmente acha que não precisa de reforma, e tem muito jovem na esquerda que acha isso, é no mínimo um alienado, porque ele não percebe que se não for feita uma reforma da Previdência, até 50%, 60% do salário dele, dependendo, né, do ano, vai ter que ser usado para pagar a aposentadoria. Assim, o Brasil não aguenta. Que jovem vai querer trabalhar num país que precisa recolher um pedaço gigantesco desse do salário? Cara, os caras vão virar e falar, vou trabalhar nos Estados Unidos, vou trabalhar em Londres, vou trabalhar em qualquer outro país. É injusto fazer isso dessa maneira. Então, é muito importante. A tese do Stephen Kennedy sempre foi de que a Previdência deveria ter sido defendida como uma espécie de luta de idades, né? Onde os mais jovens deveriam ter conduzido o processo e ter se levantado contra essa injustiça que é o nosso sistema previdenciário. E, inclusive, a capitalização deveria ser a maior bandeira dos mais jovens, porque ela é a única coisa que teria alguma garantia de que essas pessoas poderiam se aposentar salvando o próprio dinheiro e não colocaria o dinheiro na mão dos políticos, para os políticos poderem sumir com o dinheiro, igual eles fizeram com a Previdência passada. Mas, infelizmente, a nossa juventude é um pouco alienada, né, principalmente por uma doutrina de esquerda, e aí os caras não se ligam, infelizmente não se ligam, que eles são justamente os maiores prejudicados por defender que não haja reforma alguma.
Mas é o que você vê, né? Você vai em qualquer... Por exemplo, essa manifestação agora que estão chamando para dia 30, com certeza você vai ter um monte de jovens. E se for lá falar com eles vão virar e falar que não tem que ter idade mínima, que não tem que ter um monte de coisa. E estão dando um tiro no próprio pé. Mas essa é a realidade. É que eles partem do princípio errado. Eles partem do princípio de que a Previdência não é deficitária. Não, eles partem do princípio que eles não precisam fazer conta. Exatamente. Então, Eles são de humanos. Eles a partem do Previdência princípio... não é deficitária. Eles partem do princípio que não é um princípio fiscal. Falar que a Previdência não é deficitária é igual debater física negando a lei da gravidade. Não rola. A Previdência é deficitária, ela, ano após ano, a dívida ela cresce de forma estrondosa. E apenas um paralelo interessante. O pessoal foi para as ruas ali por conta do contingenciamento da educação. O valor total contingenciado na educação é o equivalente ao gasto com a Previdência apenas em 17 horas, Pedro. Caralho. Então, 17 assim, horas? no dia 1º de janeiro, Nem eu sabia. às 17 horas, o Brasil já tinha gasto todo o valor que foi contingenciado na educação apenas com Previdência. Para você ver o tamanho do gasto que tem. A gente gasta um absurdo. O que come do PIB brasileiro a Previdência é surreal. Então não tem como não defender a reforma, é uma irresponsabilidade tremenda e por isso é importante essa galera estar lá. Senão a gente não vai ter reforma. E a mudança do regime de repartição para capitalização é fundamental nesse sentido, porque a capitalização é uma forma de você colocar o dinheiro para você mesmo. Então você está preparando a sua reforma da Previdência. A repartição é o inverso. Você está sendo penalizado para poder pagar a reforma de outra pessoa. Eu tenho, na verdade, uma teoria muito pessimista sobre a Previdência. Eu acho que a longo prazo, não estou falando a curto prazo, estou falando a longo prazo, imagina daqui a 40 anos, 50 anos, eu acho simplesmente que as pessoas não vão se aposentar. Essa coisa de se aposentar será uma grande ilusão. As pessoas vão trabalhar, o que elas vão fazer é o seu próprio investimento pessoal e é com esse investimento pessoal que elas vão sobreviver. Eu acho que a noção Por que de... você acha isso? Porque cada vez mais se apertam as regras previdenciárias, cada vez mais os sistemas mostram as suas falhas. Até o próprio sistema de capitalização, por exemplo. Ele mostrou a sua falha lá no Chile, todo mundo sabe disso. Então, não sei, me parece mas a Previdência... É um sistema de capitalização, só que não pelo Estado, é individual. Sim, mas aí nesse caso não é uma previdência social. É uma previdência individual que você faz de acordo com a sua vontade. Então você tem lá o seu dinheiro e você mesmo aplica onde você quer, você faz o seu investimento, não tem nada a ver com o Estado. Mas renda mínima, que é meio que a mesma coisa. Não sei. Mas como que vai ser essa mudança de Eu não mentalidade? sei se daqui para 40, 50, 60, 70 anos ainda vai existir isso. Porque a gente está falando de um sistema de seguridade social que é do século XIX, depois foi ampliado lá no welfare state. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa que é eterna, assim, da realidade, como, sei lá... o sexo, ou a necessidade de respirar ou de comer. Você está falando de uma realidade social relativamente tardia na história das sociedades humanas. Pode ser que onde a demografia humana é isso, pode ser que né? simplesmente... Onde as pessoas viviam menos e se reproduziam mais. Pode ser que simplesmente isso venha a desaparecer, mesmo do horizonte futuro, entendeu? E eu, pessoalmente, não trabalho com a lógica da Previdência. Eu nunca contribuí para nada, não vou contribuir para nada. E se eu não conseguir ter dinheiro em investimento... Né? O problema é assim, se eu não conseguir, eu vou... Você não pode escolher. Pela lei brasileira, você não escolhe contribuir. Se você está investindo... É porque os empregos que eu tive, eu podia. Eu tive uma empresa, depois eu fui professor substituto. Mesmo você aí eu podia fazer isso. Você tem que recolher INSS, né? Hã? Mesmo como empresa, se você for um autônomo, você vai ter que acabar recolhendo INSS. Não, mas eu não recolhia para mim. Não, sim, mas você está pagando. É pior, você está pagando. Não, pagando tudo bem. Agora eu recebi um processo trabalhista. Eu vou ter que também me submeter às regras da Justiça do Trabalho. A mulher me pediu 10 mil contos de indenização. Então, sofrendo, eu sofri, mas eu nunca fiz para mim, porque eu nunca tive a perspectiva de me aposentar. E até hoje não tenho. Acho que eu não vou me aposentar. Ou eu dou o jeito de ter um dinheiro aqui agora, fazer os investimentos, ou eu vou morar debaixo da ponte, no asilo. Isso é uma opção. Mas, no asilo, assim, quem vai pagar o asilo? Ju, você que entende de gente velha. Você que entende de velhos. O que eles Não acham? sou eu que entendo de velhos, é o tema do meu TCC. No final do ano eu vou apresentar ou no meio do ano, não sei. É Previdência? Sim, sério? reforma da Gente, Previdência. Por favor, Pelo amor de fale Deus. meia hora. Lista. Meia hora. Eu quero saber tudo sobre esse TCC. Vamos lá. Pois é. No meu TCC,
Agora estou meio parada, pois depois da minha grande polêmica em Brasília, eu talvez tenha perdido minha orientadora. Qual foi a grande polêmica? Minha grande polêmica foi que eu tive a oportunidade de ir num estágio oferecido pela Câmara e é necessária a indicação de um deputado, e o deputado que me indicou foi o Eduardo Bolsonaro. Chocada. Você foi indicado pelo você, uma traidora do Brasil. Uma traidora do Brasil, Foi exatamente. indicado, Fui entendi. Eu acho que ela é pelo um Eduardo agente Bolsonaro. duplo. Meu Deus, não sou. E a partir daí deu um grande impacto na faculdade, fui altamente xingada e agora não sei o que será do meu TCC. Mas o grande ponto do meu TCC é a questão do Chile. Porque a esquerda diz que aumentou a taxa de suicídio dos idosos. Isso é uma fake news. Né? Então, exatamente. Isso é fake news, vagabundo. Exatamente. E é o grande ponto que eu trago no meu TCC, tanto a análise histórica da reforma da Previdência, como as reformas que estão vindo agora com enfoque da Previdência mesmo. Então, estou aí apresentando o meu TCC. Mas assim, você sabe, Você o entrevistou sistema pessoas lá no velhas? Chile falhou corretamente. Falhou, né? Não sim. É isso? É isso que eu constatei Isso aconteceu, também. mas não aumentou o suicídio, nem coisa nenhuma. Exato. Você conversou com Sim ou não? Você tá... Então, Tem relação? Teve um aumento de suicídio. Teve um mas aumento de tem suicídio de relação idosos. com a Previdência? a maioria dos idosos que cometeram suicídio eram usuários, recebiam do sistema de capitalização. Entendeu? todo Mas aí mundo eles estão recebe, fazendo... provavelmente. Ah, mas aí você tá no regime... Mas tem algum outro ponto em comum que você encontrou além disso? Eles estarem no sistema de capitalização? Eu não finalizei meu TCC, né? Mas não, ainda não encontrei. E realmente eu trago os dois posicionamentos no meu TCC. O posicionamento de professores que estão contra a reforma e a favor da reforma. O professor Hélio, que é grande fã do professor O Hélio. Silberstein? Sim. Muito bom. Muito Foi, bom. foi a primeira palestra que eu fui quando eu entrei pra USP, foi dele. Que Então, sou sou uma grande fã dele. O Hélio, ele fala, né, e a tese dele é que o modelo chileno falhou justamente porque eles fizeram só a capitalização. E aí tem Não, pessoas, como o Ricardo aqui, por exemplo, que são imprevidentes, né? E elas não... Estou zoando o Ricardo, mas assim, tem pessoas que realmente não vão conseguir poupar dinheiro ao longo da vida, ou porque vão ganhar muito pouco, ou porque vai perder o dinheiro no jogo, ou porque fica muito tempo desempregado, entre emprego e desemprego, e não consegue guardar dinheiro. E aí, se você tem um sistema de capitalização e essa pessoa não consegue guardar dinheiro, quando ela chegar na velhice, ela não vai ter dinheiro. E ela morre. E aí a culpa não é do sistema. Não, o problema é que ela não morre, né? O problema Ela do não ponto está de vista morrendo. do Estado, né? Lógico, para a pessoa, não estou falando nesse sentido, mas do ponto de vista do Estado, essa pessoa não ter dinheiro, estar viva e velha e sem condições de trabalhar, é um problema social. Que bom que você fez essa ressalva, né? Senão daqui a pouco É, corta o seu daqui a vídeo e pouco vão vão falar dizer que Pedro quer que os matar idosos velho. Mas ainda dá pra com uma cortar, viu? gerontóloga na bancada, vai Cada ser vez mais eu lindo. estou tentando ser o mais específico possível. Eu tô percebendo seu esforço. Não Toma cuidado até que Continue. pode cair no Tá debate. indo bem, tá indo bem. Tô indo bem. Mas enfim, então o Hélio Silberstein, o que ele propunha que era justamente o adendo que o MBL colocou na reforma do Temer, né? Você ter a capitalização, sim, que ela é importante, porque para que o dinheiro pertença àquela pessoa que está poupando, para que o governo não possa assumir com seu dinheiro, porque não possa acontecer uma bancup da vida, igual aconteceu no governo do PT. Então a pessoa pode ir lá, ela tem a cadernetinha de poupança dela, no nome dela, ela pode olhar quanto tem lá dentro, ela pode virar e falar, o Bradesco está cobrando muito caro, eu vou levar para o Banco do Brasil, ela transfere, existe concorrência, então você vai ter um produto melhor. Só que se mesmo assim a pessoa não conseguir guardar dinheiro, quando ela faz uma idade X, o Estado vira e fala assim, não, você não conseguiu guardar dinheiro, ok, então nós, né, a população brasileira, nós vamos cuidar de você. Que é diferente do que acontece hoje, né? Hoje, por que eu acho que esse sistema é horrível? Porque, por exemplo, uma pessoa como um Fernando Henrique recebe dinheiro da Previdência, né, de maneira solidária, sendo que ele tem bens que ele pode gerar renda, ele tem imóveis para alugar, ele não deveria receber nada do Estado. Sim. O Estado não deveria subsidiar em nada pessoas que têm Tem condição, meios de terem renda. O problema é esse.
Só que aí você cai num outro problema, que é o problema da questão legal do Brasil, da questão constitucional do Brasil, que você tem direitos adquiridos. As pessoas têm direitos adquiridos e você não pode revogar esses direitos, só com uma Constituição nova, com um pacto novo. Então a gente vive nesse limbo. A gente está tentando aí arrumar, né, nossa reforma da Previdência, ela arruma a roda do carro, o carro andando para o país não quebrar, mas pergunta, Pedro, é o melhor modelo? Eu não acho que seja o melhor modelo. E assim, o modelo que está sendo proposto, mesmo com o modelo do Paulo Guedes, que tem alguma transição, porque você tem um outro problema também, que é o seguinte, quando você tem um passivo, né, você tem uma dívida, que é a dívida previdenciária, e aí você vira para as pessoas e fala assim, eu vou fazer uma reforma e agora vai ter capitalização. Aí você tem um problema, por quê? Porque o dinheiro que ia para cobrir parte daquele passivo para de ir. E para de entrar dinheiro naquela dívida. Porque as pessoas agora estão poupando o dinheiro dentro da própria conta que pertence a elas. E aí a dívida, que é uma, começa a crescer. Que foi um problema que o Chile teve. E aí o Pinochet subsidiou, o Pinochet pegou o título do governo, foi lá, botou para pagar e não sei o quê. E como era lá atrás, as pessoas morriam mais cedo e tinham mais filhos, ele ainda conseguiu fazer essa transição. Hoje, para a gente fazer essa transição, vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que a gente propunha que só entraria nesse modelo de capitalização quem estivesse ingressando agora no mercado de trabalho, ou as pessoas podiam migrar e pagavam uma multa para migrar. E numa situação de crescimento econômico quase irrisório, também tem não tem como você fazer isso. Você precisaria ter um crescimento econômico muito expressivo, altíssimo, para você conseguir subsidiar. O governo chegar lá, pagar, bancar e zerar. Não tem dinheiro, não vai fazer isso. Não dá para fazer isso. E aí, por isso que eu quero ver qual é a capitalização que seria adotada pelo Paulo Guedes. Né? Porque, assim, uma outra coisa que as pessoas têm que entender da capitalização também, que ela está na Previdência do Paulo Guedes, provavelmente vão tirar ela, infelizmente, mas ela não está especificada, né? Porque o que especifica o funcionamento de uma capitalização é uma lei complementar que é feita depois. Então a Previdência do Paulo Guedes fala assim, vai ter capitalização. Se ela for aprovado o texto dizendo que vai ter capitalização, depois precisa ter uma outra votação regulamentando, dizendo quais são os critérios para capitalização. É para todo mundo? Não é? Só para quem tem mais de 18 anos? Para quem tem menos? Quanto que precisa pagar? Quanto que pode? Quanto que abate do imposto de renda? Então tem várias outras coisas. Mas de qualquer maneira, assim, para as pessoas, né, a capitalização ela é um modelo mais justo porque justamente o dinheiro é seu. Isso. Né, ele fica com você. O governo hoje, o que o governo fez lá atrás? Por que a gente, um dos motivos por que a gente tem um rombo de previdência? Porque o governo pegava o dinheiro que entrava, né, em vez de quem faz um pouquinho de contabilidade sabe que você tem que lançar receita e despesa. Né? E o governo pegava o dinheiro e não lançava como, olha, daqui a 30 anos eu preciso pegar esse dinheiro que eu recebi, mais juros, e entregar para o fulano que vai ficar velho. O governo não fazia isso no balanço. Não estava no balanço do governo que entrou X e daqui 30 anos ele precisa pagar X mais juros para o fulano, X mais juros para Beltrano. E aí o governo ia gastando esse dinheiro. Enquanto a galera não envelhecia, o governo foi gastando. Daí chegou a hora dessa galera ficar velha, não estava no balanço e o negócio desandou. Apareceu uma dívida gigantesca para pagar. E ainda tem a questão que a esquerda fala, que é da DRU, da desvinculação da receita da União. Exato. Que o governo pega as contribuições de COFINS, PIS, contribuição social e usa. Então o governo pega uma parte, aí o pessoal diz, então a Previdência não tem déficit. O que é um erro porque tem, ainda assim, mesmo se eles considerassem. Mas é por isso... Mas ele pode fazer justamente porque é um sistema em que o governo tem o controle. Sim. Se você tem um sistema de capitalização privado, em que o cidadão tem o controle, o governo não pode fazer isso. Sim. O governo não pode pegar o dinheiro. E é por isso que fica essa putaria falando, tem rombo, não tem rombo, ninguém chega, ninguém que consegue chegar com um balanço e falar assim, tá aqui o número. Exato. Tá aqui o equilíbrio fiscal do Brasil. Por quê? Porque a contabilidade do Brasil é uma zona. É uma zona, é um negócio grotesco. Porque era a coisa mais fácil, né? A esquerda vai lá e fala assim, não tem rombo. A direita tem rombo, mas você chega aqui, os números oficiais contou e aqui acabou. Tá aqui a contabilidade do governo. Fim da discussão. Essa aqui, olha aqui, entrou tanto, saiu tanto, blá, 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 acabou a discussão. Ninguém faz isso de uma maneira clara. Por quê? Porque esses dados não estão organizados de uma maneira clara. Infelizmente, o nosso país é governado de um jeito... Há muito tempo. Não estou falando que é esse governo que está fazendo isso, foi o governo anterior. Assim, há muito tempo, as finanças do nosso país são uma zona. Então... Eu que sou uma pessoa curiosa pela realidade, eu sempre vou e aí eu leio lá os textos da esquerda e depois eu leio o texto da direita e eu encontro os dados mais disparatados possíveis.
parece que as pessoas estão falando de realidades paralelas. Porque os dados numéricos são diferentes também. Esse negócio da educação, por exemplo, eu percebi uma coisa interessante nesses cortes. Porque eu vi vários dados, mas se gasta muito, se gasta pouco, se gasta mais que a média da OCDE, menos que a média da OCDE. Aí eu disse, não vou mais ler esses artigos, não. Eu vou ler o relatório da OCDE, que é um documento enorme de 500 páginas. Vou acompanhar gráfico a gráfico. E eu descobri que as pessoas simplesmente inventam os dados da OCDE. Porque quando você olha, os dados são diferentes. Tipo, não batem. Muitas coisas que circulam por aí que não batem. Os dois lados. Você vai olhando lá o relatório e não é exatamente. Tem assimetrias claras, tem interpretações ruins de gráficos. É que aqui eu não sei de cabeça para assim falar, mas eu comecei a fazer esse estudo, lancei uma nota lá no blog do News, vou lançar mais umas 2 ou 3 no futuro, mas o que eu vejo é isso. Existe de fato uma indeterminação quanto à interpretação dos dados. E aí começa a ficar essa zona mesmo, como você falou. Ô Riso, o vídeo tá pronto aí? Então vamos passar pra ver como que foi lá em Brasília, com a nossa galera que tava lá arrasando. Solta o play aí, DJ. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a liderança do MBL do Brasil inteiro, né? Temos o pessoal do Ceará, do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, de todo o Brasil, e nós viemos aqui fazer aquilo que o MBL sabe fazer de melhor: articulação política. E a gente observa que não é necessário recuar. Ou a gente caminha para a direita, aprova a reforma, como veio do executivo, e caminha para um desenvolvimento. Ou a gente não aprova, pega o caminho da esquerda e caminhamos rumo a uma Venezuela, uma Grécia, e o Brasil realmente vai decolar. Dessa reforma apresentada, a sua restrição é na questão dos professores. Dos professores, tá? A gente tem também a questão do BPC, que eu acho que isso vai ser ajustado. Sim, vai ser. Recapitular um pouquinho do que aconteceu no impeachment. Foi através de ações como essa daqui que a gente conseguiu exercer boa parte da nossa pressão. Os deputados votarem a favor. Aqui não precisou ninguém agredir ninguém, ninguém cuspiu em ninguém, e a gente conseguiu o nosso objetivo. A gente vai alcançar o objetivo dessa forma. Então certamente essa garotada está de parabéns. Parabéns todo mundo aqui que está com a camisa azul aqui, trabalhando com os deputados. Obrigado. Do Manuel do Acre, e sou a favor da reforma da Previdência. Não da forma que ela entrou. Temos que fazer, debater alguns pontos, mas somos a favor. Eu vim do Bom Gás. Com gás. Sobre a reforma da Previdência, você é a favor ou não? Totalmente contra. Totalmente para beneficiar os banqueiros, vai quebrar a previdência pública do país, o povo vai ficar na miserabilidade e não vai resolver o problema fiscal. Pessoal, uma das grandes dificuldades aqui do Congresso é que em vários momentos parece que nós estamos sozinhos. O que a gente mais precisa é movimentos liberais, seja o MBL, seja o LIVRE, seja o Partido Novo, seja qualquer pessoa ou entidade que divida o pensamento liberal. A gente precisa do apoio de vocês nessa pauta tríplice para o Brasil: reforma previdenciária, reforma tributária e reforma política. Esses 3 são importantes. O Pacto Federativo também, a gente está resolvendo agora na tributária. Nós já temos 2 ao mesmo tempo. Vamos lá, nos ajude para construir um Brasil livre e melhor. A presença do presidente da comissão especial toca a reforma da Previdência hoje. A ideia é justamente trazer pessoas do país inteiro, de diversos estados, para mostrar para os parlamentares que existe sim sociedade civil organizada pressionando para a aprovação da reforma previdenciária, que não só são corporações interessadas em desintegrar o texto, em desmanchar o texto, mas tem gente interessada em economizar mais, na economia de 1 trilhão, que já é um compromisso do presidente da comissão, já é um compromisso do relator, e o MBL tem reafirmado esse apoio. Voltamos. Então tá aí o vídeo da galera que tá lá em Brasília defendendo a Previdência. Quem quiser ver mais, pode entrar. Grande Márcio Colombo, nosso Grande eterno Márcio. jovem velho pela Previdência. É um mito. Você viu que o Carmelo tava de terno e o Márcio estava jovens pela Previdência. O Carmelo é um velho jovem e o Márcio é um jovem velho. Um jovem velho, maravilhoso. Se vocês quiserem ver mais, entrem lá no Instagram do MBL News e assistam. Tudo o que aconteceu nos bastidores tá lá no nosso destaque. Tá escrito Missão MBL. Tem tudo. Começo da viagem, eles saindo daqui, agora eles vão voltar e a gente vai continuar Deixa eu só falar 2 coisas. A gente vai postar esse vídeo na íntegra pra vocês verem, sim, podem ficar tranquilos. E pra galera que tá pedindo rap, eu tenho uma notícia muito triste, que o nosso rapper hoje, que é o Alexandre, ele não está presente. Então, o talento dele, vocês podem pedir outro dia. Por motivos de saúde, ele Mas vai ter uma coletânea.
Vai ser uma coletânea. verdade. Nosso rap aqui é o rap. O rap Temos de um rap, verdade, é o Alexandre é verdade. rap. Se feio. tiver pimba acima de R$100, Terminamos ele com faz rap. um rap. Pode. Ele Fechou? vai Se ele quiser, né? fazer Se uma ele quiser. poesia Fecha. com as letras do bonde do rolê. Nossa, Beleza. coitado. Aliás, Bem gente, mesmo. em breve vai ter uma coletânea. Maria Gasolina. Ó, vai ter uma coletânea, porque o bonde do rolê vai voltar. A gente vai lançar aí várias paródias incríveis. Nova formação. nova. Você vai ser a loira Cara, do sabe bonde. Bom, sabe o que é você- engraçado do bonde do rolê? tiver- É a do que loura? Tem todas É a do as- picolé. A do picolé. Se tiver um pimba acima de 500, tem fotos exclusivas ainda. Guardadas. Para maiores de 18 anos, tá bom? Do popozinho do Fotos da minha Pedro. bunda rodando. Fiquei famoso. Ainda bem que eu tava em forma naquela época. Sempre foi. Vamos, tem algum pimba do assunto aí, Fred? Tem sim. Então lê. Rubem Lício Reis doou R$5. Eu também nunca entrei nessa de previdência. No meu primeiro emprego fiz as contas e vi que era impossível dar certo. Então fiz minha estratégia própria. Isso aí, continue nesse caminho. Se a gente se der mal, bom, a gente vai parar de mandar a quase um ponte. Uber, Mas né? assim, Uber eu isso. pelo menos eu já tô fazendo uma filha, depois eu quero fazer mais 2, porque vamos cuidar de mim, eu vou obrigar, vou botar essa ideologia na O cabeça. pessoal tá Bom falando ideia. que eu tô Bom tenso, que eu investimento. tô triste. Eu não tô, gente. Eu tô doente, mano. Eu tô com uma sinusite foda. Mas aí tá todo mundo capenga na minha eu falei, Tá eu vou triste, bancar. ele perdeu o bom. seguidor, tá Então triste. tá bom. Mas Vamos o- pra mas segunda. o dele- Sigam o Rubinho pra ele ficar Deixa eu feliz. só falar Sigam o como Rubinho. ele chama mesmo? Como que é seu tweet? Rubem Lício. Cara, é isso aí, assim, mas você vê que geralmente as pessoas que fazem isso, que tomam esse tipo de atitude, elas não são pessoas imprevidentes, elas são pessoas previdentes. O cara já planeja a vida financeira dele, sabendo que ele não pode contar com uma pensão do Estado. Então, geralmente, as pessoas que fazem isso, elas chegam do outro lado, né, no final Chegam da vida. bem, claro. Não necessariamente bem, mas com algum plano. Aham. Né? O problema são justamente as pessoas imprevidentes, as pessoas que passam a vida inteira sem se preocupar com isso. E a maioria das pessoas, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas não pensa na própria velhice. É verdade. Posso aproveitar, deixa pra falar sobre a Semana NF? Pode. Ele veio trazendo... Oh, meu Deus. Fala mais Não. alto. Fala mais O alto. Rafael mandou um pimba aqui, tipo, maravilhoso. Posso ler, Fred? Claro. Vai. O Rafael Morse, grande Rafael Morse, mandou um pimba aqui e falou o seguinte: fiquei sabendo que justamente o Ricardo reclamou que em São Paulo se trabalha demais. É verdade esse bilhete? Mas é lógico que eu sou da Bahia, não gosto de trabalhar, meu filho. Trabalhar é uma coisa horrível. As pessoas só vivem trabalhando aqui. A gente sai daqui 10 e tanto da noite, onde é que já se viu? Eu gosto de parar de trabalhar 3 horas da tarde. Cara, eu voltei de Salvador, eu confesso que a hora que eu cheguei no aeroporto, assim, tava aquele friozinho gostoso e aquela pressa deliciosa das pessoas, eu falei, porra, até São Paulo, caralho. Deus me livre. Mas vamos lá. Falar da Mas semana. solta a voz, Deixa ela assim. falar, deixa ela falar. Deixa eu falar. Então, essa semana, desde segunda até sexta, está acontecendo a Semana NF, que grandes bancos do Brasil se uniram para trazer educação financeira para jovens. E são cursos gratuitos, as plataformas, os bancos estão com o selo da semana. E está sendo uma excelente bandeira para realmente promover a educação financeira e tratando também de questões previdenciárias. Então, quem tiver mais curiosidade de saber sobre e se preparar para a Previdência aí, para sua aposentadoria. Qual é a data? Lá, A cara. data é essa semana? Começou essa semana, do dia E vai 20 até ao dia quando? 26. Na USP. Não, é nacional. É uma semana organizada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira. Sei que tá rolando onde? Interessante. É na internet, é totalmente online, totalmente gratuito, então Beleza. quem tiver curiosidade, um ótimo conteúdo sobre educação financeira. Já que estamos aí no MBL Estudantil. É isso aí. Vamos para a nossa segunda pauta. Olha só o que aconteceu. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, em primeiro turno, o projeto que criminaliza homofobia. A proposta ainda ela vai passar por uma nova votação na CCJ e esse texto que passou, ele isenta de punição quem impedir ou restringir manifestação razoável de afetividade em templos religiosos. Então, alguém que, dentro da igreja, né, que ir lá e falar aqui não, tá isento, segundo esse texto. Viadagem é um aqui não. ponto que tá em Tipo destaque. Estranho, né? Muito estranho. Por que estranho? Na verdade... Por que estranho? Ó, peraí, deixa eu falar a Confirma esse notícia, daí negócio vocês voltam. Ó, eu vou ler aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta
foi hoje. Um projeto que prevê punições para discriminação, preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero. A proposta, que criminaliza a homofobia, promove alterações na legislação que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O projeto é de autoria do senador Weverton Rocha, do PDT, mas ele foi aprovado na forma de substitutivo pelo Alessandro Vieira, que era o relator, que é do Cidadania. Então, em seu relatório, o Alessandro propôs isentar de punição quem impedir ou restringir manifestação razoável de afetividade em tempos religiosos. Esse é o ponto mais delicado aí da proposta que a galera tá comentando. Essa proposta, ela parte a princípio de um achaque do STF. A primeira coisa que a gente tem que colocar é um achaque específico do ministro Celso de Mello, que a gente tem ali aquele, acho que é um ADPF que está sendo julgado, onde é o ADPF, né? Onde eles buscam a criminalização da homofobia, ou seja, busca a legislação via STF, o Celso de Mello tentando fazer uma analogia com a lei do racismo, o que juridicamente não faz o menor sentido, certo? Uma vez que são institutos diferentes, ele busca que o Congresso Nacional legisle sobre a homofobia, senão vai viger aquela decisão dele. Obviamente essa decisão não está vigente, tá? Isso está pendente de julgamento ainda, mas já é um achaque prévio do STF em cima da corte, do Congresso. O Congresso tem autonomia para legislar. Eu posso criticar leis, mas eu nunca posso criticar o Congresso estar legislando. Particularmente, eu não gosto desse tipo de projeto de lei, eu não gosto dessa lei. Eu acho sim que a homofobia tem que ser punida, mas eu acho que qualquer crime de preconceito como um todo, e veja, isso aqui é uma questão, é bom deixar bem claro isso, que é uma opinião pessoal do Rubinho, não é uma opinião do MBL, tá? Mas que o crime de preconceito ele tem que ser punido de forma isonômica para todos. Ou seja, inclusive eu tenho uma proposta que eu fico discutindo tal, e vai, que é, por exemplo, criar um agravante no do Código Penal, onde a pessoa que pratica um crime, se é um crime motivado por preconceito, tem um agravante na pena. Então, se a pena é 6 a 10, você tem um agravante se o crime é por preconceito. Por exemplo... digamos que eu seja um forrofóbico. Você é um forrofóbico. Eu tenho horror a forró. Não consigo ouvir forró. E aí o Ricardo é um forrozeiro, você foi lá matou o Ricardo. Então a sua pena teria um aumento. Então, se eu ficasse lá, tipo, na internet você falando, odeio forró, maldito, odeio forró. Eu vou no show do meter uma peixeira. Eu vou no show do forró. Mas esses textos geralmente eles têm bem amplitude. Tem que ter uma amplitude muito grande. Esses textos, tipo, a palavra homofobia, ela sempre vem muito muito enlarguecida, né? Então, tipo assim, eu vou lá e falo, tipo assim, ó, esse cara fez operação aí, mas eu não acho que ele é uma mulher. Então, aí já é homofobia. Já poderia ser. Só que vamos imaginar o seguinte, aqui fala de homofobia, mas e se eu rolasse uma heterofobia? Porque existe dos dois lados. Então, por exemplo, se um homossexual agrediu o hétero porque ele... Tô eu lá todo hétero, aí chega um sujeito homossexual e ele quer ficar comigo. Ele quer uma lâmpada fluorescente na sua cabeça. Ele vai. Porra, eu todo hétero. Nunca vi ninguém amanhã. Pode acontecer. Daqui a uns 20 anos, talvez. A mulher na balada. Mas vamos imaginar que isso aconteça. O fato é que a pena poderia ser aplicada por dois lados. Não, por exemplo, um cara hétero vai numa boate gay, fica mais fácil de exemplificar. Tá, mas pera. E aí pega um homem. Não, acontece. Eu nunca fui, tá ligado? Não tem o fato é assim. Não, o cara aí uma coisa que acontece, você entra em alguns ambientes digitais e você tem, onde a maioria é gay, e você vê hétero é merda, hétero não sabe o que tá falando, hétero não fala bosta, fora héteros. Isso existe. Sim. Acho justo existir essa expressão, por isso que eu sou contra a criminalização do preconceito. Preconceito é uma coisa que deve ser defendida pela sociedade. Então, é por isso que eu estou dizendo que é uma opinião do Rubinho. Eu acho que eu sou a favor de criminalizar, você tem que respeitar. Um agravante de crime, sim. O cara matou o cara porque ele é gay. Sim. Eu acho que tem que ter um agravante. Tem que ter. Mas sobre opinião, não. Assim como o seu sujeito... Opinião, não. Depende, opinião ok. Opinião, você pode se manifestar sua opinião. Só que eu não posso, por exemplo, vedar a entrada do Ricardo no meu restaurante porque ele é islâmico. Entendeu? Eu acho absurdo.
Lógico que Viajo, pode. claro. Eu posso ir lá fazer um pouco do rolete e dar pra ele comer se eu quiser, pô. Agora, mas assim, a gente tem que respeitar a diversidade das pessoas. E tem que ser respeitado. Fobia não é medo? Por exemplo. O cara tem medo lá. Por exemplo. Não, mas aí você vai ficar na literal. Não, mas é que eles entraram, né? O termo que significava fobia foi alterado, né? E homofobia hoje virou preconceito. E tanto que é bizarro que a gente vê, por exemplo, aquela história do Big Brother, né? Onde a menina falou que ela tinha medo de macumba. Você lembra disso? Lembro. Ela falou, eu tenho medo de macumba. Eu tenho medo porque eu acho que você é macumbeiro. E aí, queriam enquadrar ela por preconceito racial. O que é um absurdo, porque ela estava demonstrando profundo respeito pela macumba. Ela acredita, inclusive. Sério, ela acredita. Ela está dizendo que é muito eficaz, efetivo. Eu, por exemplo, eu não tenho o menor medo de macumba porque não pega. Você que pensa. O que vocês acharam? Eu quero saber o que vocês acharam dessa parte que fala sobre manifestação razoável de afetividade em templos religiosos. Porque esse deputado Alessandro Vieira ele foi questionado sobre o que seria, né, o termo razoável, porque daí fica uma interpretação muito aberta, né? E ele respondeu o seguinte, é bom para isso que a gente tem juiz magistrado para fazer análise disso. Ou seja, quer dizer, vamos deixar vago mesmo, ele deixou a interpretação, para deixar na mão da subjetividade do judiciário. Ele disse que a interpretação da lei exige bom senso. O que me parece ser o caso a partir do bom senso é o seguinte: o que ele está permitindo é que o sacerdote, a pessoa encarregada do templo religioso, quando há um casal homossexual ali, e se esse casal está demonstrando algum nível de afetividade erótica, está com a mão dada, está abraçado, beijando, se cafungando, o que seja, que o sujeito lá, o religioso ou encarregado do templo, pode chegar no camarada e dizer, você não pode fazer isso aqui, porque de acordo com a nossa religião, a homossexualidade é pecado, então o que você está fazendo fere os princípios da nossa religião, porque você está fazendo um ato de homoerotismo, né? Ainda que seja muito leve na igreja, mas isso aqui é proibido de acordo com as minhas leis. Então ele teria o direito de fazer isso. Eu acho correto. Agora, como eu falei, eu vou além. Eu acho que essa criminalização nem deveria existir e acho que a criminalização de preconceito nem deveria existir. Nem mas deveria como existir. Agravante de um crime? Mas por que como agravante? Imagine, por exemplo, duas situações. Né? Eu mato o Pedro porque eu não gosto dele. Não gosto. O Pedro ficar chato, mato ele. Aí a segunda situação é eu mato o Pedro porque ele é gay. Por que eu matar o Pedro porque ele é gay é pior do que matar? É pior do que matar porque eu não gosto dele. Me parece igual. Se eu assim, uma coisa, por exemplo, é a utilização da tortura. Então, mas você me desculpa. Você está entrando mas deixa eu só... Seu raciocínio está partindo de uma premissa errada. Porque se você matou o Pedro simplesmente porque você não gosta, você está matando por um motivo torpe. Você tem um agravante. Tem um agravante, Mas mas assim, vamos supor. Mim, eu matei. Pra mim, fui assassinado, não faz diferença. Ué, Veja, Robinho, algumas diferenças me parecem fazer sentido. Por exemplo, se você mata alguém com tortura, com crueldade, com métodos cruéis, isso é uma coisa. Sim. Se você não mata, você tem um agravante. Ou se você não mata... tinha a intenção de matar e a pessoa morreu. Isso, aí vai, né? Agora a ideia de que você matou por um preconceito XYZ ou que você matou por um outro motivo qualquer e tornar esse preconceito um agravante, eu não vejo muito sentido. Não é que eu não vejo sentido jurídico, eu não vejo sentido moral, ético. Tipo, por que é grave matar porque o cara... Mas tem sentido... o sentido é inibir que isso se torne comum. É inibir a crença. Não, a crença não. Eu acho que a homossexualidade é pecado. Essa é a minha crença. Não, mas só que eu sou o primeiro a defender um gay que estiver sendo agredido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo assim, embora eu não excrescência esse tipo de lei, eu tenho medo sim que se torne comum alguém matar o cara ou porque ele é muçulmano, ou porque ele é evangélico, ou porque ele é gay, tá ligado? Tem que ter um agravante desse... Por exemplo, eu sou muçulmano. Pra mim, pouco importa se o cara vai me matar porque eu sou muçulmano ou porque eu sou do MBL. Pode ser um mínimo me matando porque eu sou do MBL. Acontece. Entendeu? E não tem lá uma lei pra me proteger. Mas olha só, Ricardo, o ponto é o seguinte, a gente tá no ordenamento jurídico brasileiro. Sim, então a gente tem um emaranhado de normas que estão vigentes. Não, sei. E aí a gente tem aqui, eu vou ler algumas, são várias circunstâncias agravantes de pena, que é o motivo torpe,
certo? Para facilitar a execução de crime. Para facilitar a execução de crime, com traição, emboscada, tá? Dissimulação. Mas aí é um método, com emprego de veneno, fogo, explosivo, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge. E isso eu já discordo. Com abuso de autoridade ou prevalecência de relações domésticas. Isso eu concordo. Certo? Já falei isso aqui e tal. Com abuso ou poder, violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério, profissão. Concordo. Certo? Contra criança maior de 60 anos. Concordo. Enfermo, mulher são vulneráveis, grávida. são mais fracos, portanto é mais grave. Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Lógico. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Aí eu não concordo. Incêndio, naufrágio. Cara, tá rolando incêndio e pra você sair do prédio eu mato você pra eu poder pular a janela no seu lugar. Eu acho que deveria ser então, um isso atenuante. Isso é um agravante. Não é um tipo. Eu também eu li acho. aqui pra vocês alguns agravantes. Deveria ser um atenuante. Você tá devia ser um fazendo atenuante. desespero. Imagina aquela cena do Titanic, que o navio tá afundando, aí o cara vai montar no barco, aí ele dá um pipoco no cara e entra no lugar. Mas certo? isso deveria ser um atenuante. Agravante de pena. Entra aqui na discussão. Tá vendo como não faz sentido? Não faz sentido. Todos vocês estão perplexos. Porque não faz O sentido. que eu sabia, sei lá, é que é o seguinte, tem uma boia e tô eu e você no mar. Você tá com a boia. Mas isso é estado de necessidade. Eu posso bater em você, pegar a boia e não você... Então, mas as Isso é estado de circunstâncias agravantes da pena estão aqui no 61, Renan, ó. Você vê aqui, ó. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Então tá rolando essa treta ali, tipo, isso é agravante de pena. Eu tenho uma notícia urgente. Vixe, notícia urgente, Porque o instinto vai. do ser humano é jogar o outro na fogueira. Breaking news. Breaking news, por favor, por 228 a 210, o governo perdeu e a COAF voltou para o Ministério da Economia. 220? Poxa, vamos ter que mudar de pauta agora. 200, quanto? 228 a 228 a 210, foi muito 18 apertado. votos de diferença. O governo perdeu Foi no caso do Foi COAF. votação nominal ou foi Olha o que só. eles queriam ou foi votação fechada? 228, 210. Perdeu, já foi. Caraca, que derrota. Pesado, hein? Isso é ruim. É bem. Ainda que a economia tenha o Paulo Guedes ali, ele é um cara alinhado ao Moro, mas isso é ruim. E isso tem, além de ser ruim, porque eu acho que o COAF seria muito melhor nas mãos do Moro, isso é um sinal de enfraquecimento do governo. Simbolicamente, isso é uma derrota para o governo, e o governo tem sofrido sucessivas derrotas no Congresso. É um sinal de que precisa melhorar o diálogo com a casa e o trânsito dentro da casa. A estratégia do governo não está funcionando legal. Bom, tem a estratégia aí, né? Quem já sabe qual é. Sim. Ô Riso. Oi. Algum dos outros destaques já foi votado ou esse foi o primeiro destaque? Não foi o primeiro. Eles rejeitaram aqui. Fala no microfone para as pessoas ouvirem. Fala como é que tá a votação. A gente tá Por ouvindo aqui, a gente não enquanto, sabe. rejeitaram a criação de 2 ministérios, rejeitaram Bom, a volta Correto, rejeitar ministério. Sabe quais eram? Era o das cidades de planejamento, não é isso? Acho que era esses dois. Rejeitaram a recriação da Secretaria de Cultura. Sim. Bom. E agora o terceiro é esse do COAF. Então 2 vitórias e 1 derrota. Por enquanto, sim. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Tá bem. Não tá ruim. O problema é que a derrota foi a derrota mais... Robusta, né? Mas, enfim... Vamos ver o resto que está sendo votado. Eu achava que podia ser pior. Então, dado que teve 2 vitórias aí do governo, fico mais tranquilo. Mas, realmente, essa questão do COAF, isso vai ter desdobramentos durante a semana. A gente vai ver isso ecoando aí no domingo. E, enfim, cara, perdeu, não adianta, né? O Congresso tá aí, de novo, eu vou falar o que eu falei da última vez. Gostando desse Congresso ou não, com todos os problemas que ele tem, esse Congresso teve 90 milhões de votos, enquanto o presidente da República teve só 57. Lógico. A vontade dele é, infelizmente, mais legítima. E outra coisa, esse negócio do COAF, não vai ficar com o Moro, vai ficar com o Guedes. Sim, mas vai ficar com o Guedes. Tipo, você não tá dando o COAF pra, sei lá, Renan Calheiros. Romero Jucá. Você, Romero Jucá que vai ficar com o COAF. Você está falando de um ministro que é tão honesto e tão legítimo quanto o Moro. Sim. Então você não tá deixando o COAF na mão de um inimigo do governo. Então que isso fique claro, porque as pessoas falam, vai tirar do Moro, parece que tá dando pro Renan Calheiros, tá dando pro Lula. Vai tirar o Lula da cadeira e dizer, Lula, fica aí com o COAF. Não é o caso. O FUNAI também, né? O FUNAI... Foi pro Moro? Não, o FUNAI foi
Foi pro Moro. Então, Os deputados retiraram a demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura, colocaram sob a guarda do FUNAI, que pelo projeto passa a ser vinculado ao Ministério da Justiça. Então o FUNAI foi para o Moro. Isso é uma outra derrota. É uma outra derrota, porque eles queriam colocar no da Agricultura. Justamente para que é o pessoal mais prejudicado. Mas assim, a questão de botar a FUNAI pro Moro é pro Moro ter dor de cabeça. Claro, o Moro não quer ter a FUNAI, ele já disse. Não quero, não esse negócio. FUNAI, bicho, é assim... É perrengue. É ímpio, vai desgasta a imagem, porque o Moro vai ter que falar que agora reserva, não sei das quantas, fica indo um monte de índio lá, e sabe, isso é feito para enfraquecer realmente o Sérgio Moro. Outra mudança que a gente teve foi na questão dos auditores da Receita, né? Os parlamentares aprovaram ainda limitar as atividades de auditores da Receita. Com essa proposta, agora eles ficam proibidos de investigar crime que não seja de ordem fiscal. Sim, mas faz sentido, né? Isso... Tipo, já era pra ser assim, não era pra ser assim já. Mas isso que já ainda não passou, isso tá no trâmite. Tá no trâmite. Ah, sim. Não, mas tomara, né? Assim, fiscal da Receita investigando o quê? Claro. Tipo, adultério? Agora tem que investigar crime fiscal. Isso aí, daqui a pouco a gente já deve ter o resultado. Bom, vocês querem fazer algum comentário sobre essa reforma administrativa? Ou querem continuar ali na pauta? Vamos pra próxima? Da homofobia? Essa era a próxima. Aí tinha dois problemas fundamentais, né? Primeiro essa questão do COAF, que já tá dado. O COAF foi resolvido, a gente ainda tem O pessoal tá até brincando aqui, falando que o Guedes vai privatizar o COAF. Muito bom. Mas enfim, e o Ricardo colocou muito bem, realmente tá nas mãos do Guedes, não tá na mão, né, podia ser pior. E essa outra questão orçamentária, né? Se realmente o Bolsonaro ia ter que fazer vários ministérios, pelo que a gente viu nessas questões, o governo ganhou. Então... O que é a questão dos ministérios, venhamos e convenhamos, né? Se o Congresso de fato colocasse dificuldade para Bolsonaro aí, obrigando o Bolsonaro a ter que fazer os ministérios, e isso aí seria simplesmente um golpe no governo, porque não tem cabimento. Tipo, não tem nenhuma justificativa. Tu vai argumentar dizendo que não, o governo tem que fazer os ministérios sim, ponto. Tipo, não tem lógica alguma. Então é uma vitória naquilo que eu já esperava que ele ganhasse. Uma notícia que talvez seja interessante da gente falar, que a Theresa May parece que vai renunciar amanhã. É sério? Então, por causa do Brexit? Ela prometeu e fez. Saiu no The Times. Nossa senhora. Ela tá preparando para anunciar a renúncia. E aí, você sabe do Brexit? Vai sair sem nenhum tipo de atenuante? Vai sair de vez? Não sei, vou olhar. Eu estou muito curioso para saber isso. Como vai ser esse das consequências. Exato, porque aí, com isso, a gente vai ver a força da União Europeia, né? Esse tipo, se a Inglaterra sai com atenuante nenhum, voltou e não acontece nada, e a economia fica boa e tá tudo mais, aí a União Europeia acabou. Porque todos os países vão começar a sair. Tipo, não vai acontecer nada com a gente, os caras vão fazer um cálculo e vão tchau. Tchau, burocracia de Bruxelas. O problema... E aí dissolve. O problema são os acordos de livre comércio, né? Pois é isso que eu quero saber. Esse é o engodo. Esse é o engodo. Os caras não conseguiram sair ainda. Mas é isso. A gente tem que, por exemplo, se a Inglaterra sair sem nenhum tipo de contraparte, sem nenhum atenuante, e não for muito prejudicada, isto é um sinal de que a União Europeia não tem essa força toda. Exatamente. Agora, se a Inglaterra sai, a economia inglesa começa a cair ladeira abaixo, aí isso é um sinal de que ela é forte e aí fica mais coeso. O ponto é esse. Parece que não chegaram a nenhum acordo mesmo. Não conseguiam chegar. Toda hora ela propunha, e ela propôs a renúncia, inclusive, por conta disso. Sim. Mas pelo visto, tá cumprindo, né? Lá é assim, né? Parlamentarismo tem isso. O cara não consegue conduzir o governo. Pois é. Isso eu acho maravilhoso. Aí ele renuncia. Sim. Ou dissolve-se, né? Aquela coalizão, depois monta outra, daí propõe uma coisa nova. Ou se suicida. Brincadeira. Bom, vamos pros pimbas, então? Bora lá. Vamos. Gente, os nossos queridos haters que estão aqui no chat xingando a gente, manda pimba xingando a gente, já que vocês estão xingando, beleza? Manda aí. Se for 500 contos, você ofende, mas ofende pagando. Pra quem tá pedindo rap... R$500. Hoje temos um rap. Dá pra ler um xingamento por 500 contos. Olha, se vocês mandarem 500 contos, ele vai fazer um rap com todos os xingamentos que tem nesse chat. Nossa, caramba. Vai ser um rap infinito. Não com todos, mas 3 horas com os melhores. Então vai ser uma música do Facção Central. Pô, se eu fosse um pimbeiro, eu faria isso. Bastante xingamento.
Vai, Fred. Vamos ler aqui. Vou ler primeiro o Tem pimbaço. muito Tivemos um hoje. pimbaço. O Celso Lavorato doou R$50. Valeu, Celso. Parabéns pelo excelente trabalho. Vocês são demais. Valeu, Celso. Acreditamos em vocês. Críticas sempre terão, mas saibam que existe uma população que trabalha, produz e gera riqueza, que entende o trabalho de vocês e os admira muito. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. Vocês que fazem nós continuarmos o nosso trabalho. Obrigado. Depois, vou começar a ler então mais do começo aqui. O Liberal Universitário doou R$10. Ele falou assim, tweet do Renan. Pode não ter sido a intenção generalizar, mas a impressão que ficou foi para melhorarem a comunicação. Enfim, estou defendendo vocês em muitos comentários e criei um canal no YouTube. Aí o Liberal Universitário. Valeu, Liberal. Pô, obrigado. Divulga o canal dele aí, Fred. Qual é? Pô, eu acho que o canal dele é o Liberal Universitário, exato. Tá? Ok. Valeu, Liberal. Depois, esse já foi. Lula violado na cadeia. Doou R$2. Pessoal, ninguém solta a mão de ninguém. Valeu, Lula. Isso aí. Temos aqui o Pedro, que doou R$20. Ele falou de baixo. Vou pular esse, meio feio. Rafael Morse. Nossa, tão doou feio. R$5. Tão feio. Ele falou o quê? Agora a gente tá curioso. Fala aí. Se o Fred não quis falar, é melhor não ouvir. Vai por mim. Fiquei sabendo que justamente o Ricardo... isso já leu, né, Pedro? Mas lê de novo, que esse é muito bom. Fiquei sabendo que justamente o Ricardo reclamou que em São Paulo se trabalha demais. É verdade esse bilhete? Eu já tinha dito que é verdade e volto a dizer que é verdade, só que eu vou diminuir mais 1 hora. Eu gostaria de parar de trabalhar às 2. Sim, esse horário de verão. Do seu jeito aí, nem trabalhar você vai, né? Opa! Pimbaço! Super Pimba. Tínhamos um pimbaço. É o Júnior Rocha, ele doou R$100. Gosto do trabalho de vocês, mas por que apagaram a live? Infelizmente, a gente teve que tirar a live do ar porque as pessoas estavam pegando dela para tirar coisas de contexto, né? Para nos atacar, aí cortando. Tinha vídeo, imagina, tinha vídeo de 7 segundos. 7 segundos? Numa live de 1 hora? 2 horas. 2 horas. Qualquer raciocínio que a gente faz aqui gasta no mínimo 30 segundos. O Pedro Eu acabei mesmo, de gastar 30 segundos falando. O Pedro mesmo disse para matar os idosos. Então, é verdade. E agora tu falou que o Pedro falou. Mas aí eu não me importo. Pode cortar essa parte, foi o Pedro. O cara vai cortar a palavra no meio. Nossa, vai fazer muitos vídeos com isso. Vamos lá. Denis Valereto doou R$5. O maior problema do brasileiro é querer mudar tudo da noite para o dia. Exemplo disso é querer mudar a política da noite para o dia. Não sei se é o maior problema, mas certamente é um grande problema. Sabe por que é um grande problema? Porque você não consegue. Você tenta mudar e não muda nada. Se espatifa, erra. E aí quando você vai ver, tá o resultado aí montado. Conservador revolucionário. Juntos. Vamos lá. Bernardo Oliveira doou R$10. Meu apoio ao MBL sempre, mesmo no exterior. Vamos combater esse radicalismo de ambos os lados. Quem saiu ou se desinscreveu fez um favor. Não aguentava mais bolsolavistas nos grupos. E lembrando uma coisa, um comentário sobre esse negócio do radicalismo que sempre me ocorre. As pessoas falam de um jeito que parece que esse pessoal de Bolsonaro tá tipo destruindo a esquerda. Né? Os caras estão tratorando a esquerda tá caindo, o Bolsonaro tá fazendo milhões de coisas para a esquerda ser prejudicada, o pessoal de Bolsonaro tá fazendo milhões de coisas, a esquerda tá fraca. E não é nada disso. As principais coisas que aconteceram contra a esquerda, na verdade, tiveram dentro do MBL. Você teve impeachment, que foi óbvio, né? A queda de Dilma Rousseff, e teve a questão do imposto sindical, do Paulo Eduardo Martins. Eu acho que essas duas coisas foram, assim, concretamente, as coisas mais importantes contra a esquerda. Só. E a vitória de Bolsonaro contra a Haddad. Mas aí foi tipo a vitória dele, ele sentou lá na cadeira. A gente pode pegar outras coisas também, cara. A gente tem essas vitórias emblemáticas no Congresso, tem a atuação que o MBL teve na questão da redução da maioridade penal, mas tem questões pontuais, por exemplo, a impugnação da candidatura do Lula. Mas é a gente. É verdade? A gente tá falando da gente. É verdade. Mas é isso. É tipo a quantidade de coisas que nós fizemos contra a esquerda. Vou eu ser pouco humilde aqui, cara. A ação que tirou os direitos do Lula foi eu que fiz. É verdade. Foi o MBL. Foi o MBL. Entendeu? Mas quando você tirou os direitos do Lula, você traiu o Brasil porque foi o MBL que fez.
Desculpa, Brasil. Quando a gente impugnou a Dilma, os 28 deputados do PT que a gente impugnou por propaganda irregular durante a campanha. Traiu o Brasil de novo, seu bumbum guloso. Ou seja, a ação de lavagem de dinheiro e caixa 2 do Haddad de campanha. Também traiu, outra vez. Ou seja, e a nossa audiência roubou às vezes de um bolsonariano de fazer isso. Não, é sério, ou seja, do ponto de vista da esquerda, o MBL fez uma quantidade imensa de coisas contra eles. Então, tipo, as pessoas vêm e dizem, mas vocês não são de direito o suficiente, mas vocês estão com a esquerda. Não tem nada a ver. A gente está fazendo mais coisa. Nós fazemos mais coisa contra a esquerda do que a militância bolsonariana. Isso é um fato. A militância bolsonariana conseguiu uma coisa grande. Que foi colocar o Bolsonaro lá e impedir o Haddad de assumir. Se o Bolsonaro tivesse perdido, o cara teria assumido. Isso é um fato. Mas foi assim, ele sentou na cadeira. Não é que o governo esteja fazendo milhões de coisas e a esquerda esteja aí indo por água abaixo. Não está. As medidas objetivas que o governo está fazendo são medidas, às vezes, antitéticas às ideias da esquerda, mas não são medidas para prejudicar a esquerda diretamente. Por exemplo, a questão do armamento. É uma coisa que é contrária à pauta de esquerda, mas você não está prejudicando a esquerda diretamente. Até porque o esquerdista pode pegar. Aquele ladrão é meio esquerdista, a gente está querendo socializar seu patrimônio. O pessoal, por exemplo, defende o armamento. Pois é, isso é uma coisa. Sim. Como é que eles vão fazer a revolução sem arma? A própria reforma da Previdência. Com armas ilegais, uai. A reforma da Previdência. A esquerda é contra e tal, mas não prejudica especificamente a esquerda. Que legal, mano. É que assim, então, cara, por aí vai. Soa meio arrogante, falar, puta, a gente fez isso, eu fiz aquilo. Inclusive, estão falando que você é arrogante aqui. O MBL falou que fez tudo. Cara, não fez tudo, fez várias coisas. Só o MBL faz coisas. Cara, não é questão de só o MBL faz coisas ou não. A gente vai fazendo as coisas e a gente não fica fazendo um release ou fazendo ali um feedback do ano de tudo que a gente fez. Só que tem coisa pra caramba que o MBL fez. E tem que ser dita. Entendeu? E às vezes a galera esquece, é bom lembrar. Pois é. Tipo, todas essas coisas que eu falei aqui foram coisas que foi o MBL que campou, foram bandeiras do MBL. Contra a esquerda. Contra a esquerda. Existe um combate que a gente faz, eu não tô falando que os outros movimentos não fizeram nada, não tô falando que não tiveram seu papel. Por exemplo, a Carla Zambelli recentemente foi lá e conseguiu uma liminar contra o STF. Tá, mandou benzaço, infelizmente a liminar dela caiu. Tem pessoas de outros movimentos que fazem as coisas também que são boas. Sim. Agora, a gente não pode esquecer o que a gente fez, entendeu? Sim. Pois é. Isso. Bom, assim, os nossos haters aqui, eles são muito fiéis, porque eles estão aqui todos os dias, eles estão comentando, eles estão dando audiência, fiéis, né? O dólar tá alto, então fiquem à vontade, continuem falando, voltem uma sempre. Coisa engraçada, esse mês foi um dos meses o desemprego, que o faturamento do nosso YouTube vai ser maior graças a esses haters e toda essa Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Não fale isso, porque aí os haters vão deixar de ser haters só pra nos prejudicar. Não vão, porque é uma coisa intrínseca, entendeu? É uma coisa intrínseca, forte, eles precisam estar aqui xingando a gente. Pra eles gostam, é um passatempo. Vocês são maravilhosos, gente maravilhosa, lindos, voltem todos os dias aqui. Eu quero fazer o programa Meu Hater Minha Vida. Inclusive aumentou. Um aumentou a nossa audiência agora. Aumentou. Quem quer ser meu hater aí? Eu quero adotar um hater pra mim. Adotar um hater. Um hater pode ser amigo seu. A gente sai pra tomar uma cerveja, ele me xinga. A gente podia adotar um hater. É legal, cara. Vamos voltar com o Fala Hater, que era uma iniciativa maravilhosa. Tem mais pimba aí, Fred? Temos mais pimba, sim. Vamos lá. Ulisses Júnior doou R$5. Se o forró foi do Fala Mansa, a pena é maior do que se for da El Barramalho? Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Eu vou te dizer que o Ricardo acredita numa gradação artística. Então, para ele, a El Barramalho está mais alto, né, na alta cultura do que o... Mas com certeza, mas não tem a menor dúvida. Luiz Gonzaga, então, tá lá. Exato. E Chimbinha? A Chimbinha é ruim. É ruim. Chimbinha tá embaixo lá. Como na hierarquia da alta cultura do forró. Só pra... Não sei se tá na pauta aí, mas já que eu tô puxando a sardinha pra... legal. Já que eu tô puxando a sardinha pra gente, a gente nem falou, mas hoje eu distribuí uma denúncia na PGR contra a Thalíria Petroni, com base na Lei de Segurança Nacional, porque ela foi na ONU pedir intervenção internacional da ONU no Brasil. Ela foi na ONU pedir intervenção internacional da ONU no Brasil. Denunciar o Brasil, dizendo que estava tendo crime de ódio, que estava havendo instabilidade, que a democracia estava em risco. Então ela foi lá e ela pediu intervenção. Aí ela incorreu
ela incorreu na Lei de Segurança Nacional, que é tratar com a entidade estrangeira para que ela intervenha e subverta a ordem do país. Mas você consegue lidar com tanto processo? Você processa tanta gente? Cara, fica lá no Eles arquivo, planilha, né? tem uma planilha, tem 137 hoje. Sério, Como você lembra? 137. Demora tanto que É que demora O tanto. Rubinho Mas, ele vai até perder os processos porque não vai a gente conseguir foi lá e acompanhar. fez isso, tipo, assim, eu fiz, não, foi o MBL que fez, Sim, se fosse o MBL não tinha feito. Entendeu? O MBL me deu essa possibilidade de fazer esse tipo de ação. E é mais uma ação que o MBL fez. Ontem a gente ganhou uma ação do Ciro. Saiu a condenação em segunda instância ali, vai ter que indenizar o Roger por racismo ali, por chamar de Cartozinho do Mato. São coisas que o MBL fez. Porque a Francine tá aí, porque a Júlia tá aqui, porque o Ricardo tá aqui, porque a gente tá aqui, senão não rola esse negócio. Entendeu? E o pessoal fala que a gente tá sendo de esquerda. Enfim. Tem mais pimba? tudo, né? Sim, sim, vamos continuando o programa, esse belo programa de quarta-feira. Fran, inclusive, o que tá ganhando hoje no leilão? Boa pergunta. O cara que a mandou gente 100 reais, Quem né? tá ganhando? Então, não, mas o que ele está ganhando? Ah, ele não tá Ninguém ganhando tá ainda, ganhando, então. é O esse Júnior boné. Rocha, que doou 100 reais, mas o que ele poderia ganhar se ele doasse mais 30 reais, Fran? Esse boné e essa camiseta. E o que é essa camiseta, Fran? Essa é a camiseta pra você que quer fazer uma Embaçou, defesa da sou. reforma da Previdência. Você quer irritar o seu professor de esquerda? Vá com essa camiseta na aula. Não é, Ju? A Ju Nossa, vai ir, seria inclusive, pega aí. sucesso na Amanhã USP. na USP. Amanhã estarei lá vestindo azul. Mas com esse boné você vai ser agredida. Ah, mas se fosse hoje era rosa. Inclusive, deixa eu só falar ser que agredida. a galera... Ó, a agressão é esse boné aí do Donald Trump. Ah, ficou bem? Cara, tá opressor. Maravilhosa. Agora. Fico Super usando aí. opressora da USP. Você vai ser linchado. Eu vou almoçar, com certeza não irei. Vamos ler aqui, A galera então... tá reclamando que o boné é vermelho. É, e a camiseta é azul. Mano, toda vez os caras reclamam. Gente, mensagem subliminar. Mas o Trump podia usar vermelho. É porque somos comunistas. Pronto, falei. E socialistas Fabiano. Descobertos. Esse azul. Descobertos. Caiu a máscara. Não, isso já caiu já faz um tempinho aí, já quase uma semana já, Pedro. Ednei Rômulo doou 50 reais. Pra mim, o MBL não tem diferença dos movimentos de esquerda. O MBL é igual a Uni. Hashtag MBL, a Uni do Centrão. Isso mesmo, não! É a mesma. muito Olha, obrigado, olha. Ednei. Todos aqueles Obrigado pelos debates. 50 bonoros que você mandou pra falar isso. Aqueles debates que o Kim Kataguiri fazia com a Karina Vitral pra humilhar a Karina Vitral, pra criticar a Karina Vitral, era tudo disfarce. Na verdade, eles, antes nos bastidores, eles conversavam, faziam um plano entre os dois, e chegava lá, você diz isso, eu digo aquilo, você diz isso, você me dá uma lacrada, uma mitada, e a gente fica... Tem o meu hater Eu vou aqui, falar ó. uma coisa. A Uni do Centrão é a própria Uni, porque quem tirou a CPI da Uni de pauta foi o senhor Rodrigo Maia. Ô Pedro, Mano, a esquerda não suportava o PSDB como oposição. Como que pode? Não, então, na cabeça deles. Imagina o Zé Serra. Olha. Qual é seu rei? O PSDB não é nada. Tem aqui o Drought, ele falou assim, ó. O povo fica aqui no chat Não indignado sou- que a não gente sou tá levando no hater humor. seu, Peraí, vocês querem que a gente faz o quê? Vocês ficam aqui xingando a gente vai fazer o quê? A gente Vamos vai xingar chorar, Não, a gente vai... Gente, é rir pra não chorar. Não, a gente só ignora e continua o Eu tenho programa. uma ó. tara que eu gosto que as pessoas me xinguem, entendeu? Eu acho divertido. Ana Cameoca doou 10 reais. Posso não concordar com todas as opiniões que são abordadas, mas admiro o que as equipes do MBL e a Jovem Pan estão fazendo pela reforma da Previdência. Parabéns. Valeu. Pô, obrigado, Muito cara. obrigado. É, a Jovem Pan tá com uma campanha bem legal pela Previdência. Continuando, Cristina Leão doou 5 reais. No impeachment, MBL e Janaína frearam os olavistas que queriam ruptura institucional. 4 anos depois, a história se repete. Esse ódio tem método. Pois é, eles queriam, mas o que é mais engraçado no caso dos Olavetes é que o que eles querem não é possível de se obter pelos meios que eles imaginam ser possível obter. Eles acham que vão conseguir uma ruptura institucional, quebrar o status quo por meio de manifestação no domingo. Não, não vai. Porque eles falam, faz como na Ucrânia, faz como na Ucrânia. Na Ucrânia não foi isso que aconteceu. Você tinha a sublevação, mas você tinha grupos paramilitares, tinha dinheiro, tinha gente com arma na rua. Foi uma revolução real na Ucrânia. Mesma coisa no Oriente Médio. Você tinha uma instituição como a Irmandade Muçulmana agitando as massas
com arma, com dinheiro, com tudo. Não é a mesma coisa você fazer uma manifestação no domingo. Então eles querem essa ruptura, mas não vão conseguir. Não, mas o... Resumindo, levem armas se vocês quiserem fazer. Não, pelo amor de Deus, nem brinca. Não, mas se você quer fazer uma ruptura assim, real, você precisa fazer. A questão é assim, ó, a manifestação, ela tem obviamente o caráter de demonstrar uma insatisfação, um apoio, e é isso que eles querem, porque eles vão o argumento é justamente o seguinte, mas a Dilma foi derrubada com manifestações de domingo. Foi derrubada. Existem pontos que são diferentes, estratégias. Por exemplo, hoje... Por pressão popular, hoje existe isso é o uma Bolsonaro coisa. no governo, que ele é o governo, e ele tem o interesse de passar a reforma da Previdência. Então, a manifestação ela gera uma ruptura para quem está na presidência. Ela é uma manifestação, e sempre que o impacto dessa manifestação é no presidencialismo. Então, quando você faz uma manifestação pró-presidência, você automaticamente vai atacar um dos outros poderes. Nesse caso, o Congresso Nacional. Mas não vai ter deputado lá. Ok, mas você vai estar pressionando via protesto, uma via mais incisiva, deputados, que são quem detém os votos e quem devem votar a reforma. Então, dependendo o cenário do momento, você ter essa ruptura, você ter essa pressão mais agressiva, mais assintosa em cima do Congresso, você prejudica o objetivo do presidente, que é quem você apoia, que é passar a reforma. Porque automaticamente vai dar a sensação para o Congresso Nacional de que o presidente da República está jogando a massa contra o Congresso. E aí a gente não pode esquecer que existem 90 milhões de votos dentro do Congresso. E a gente tem um problema muito grande, e é essa sensibilidade que tem que ter a hora de ir para a rua e fazer manifestação. A época do impeachment, não havia liderança próxima na presidência da República e havia pouquíssimas lideranças dentro do Congresso, ao ponto de que você queria derrubar a presidente pela via institucional, por impeachment. Então a gente fala derrubar, parece que é um golpe, né? Pela via institucional, por impeachment, e você tinha que pressionar o Congresso para que eles fizessem isso. Então você atacava dois poderes, não havia ruptura de um em favor do outro. Era essa a diferença do que a gente tem agora. Não, claro, mas assim, na época do impeachment, a tese do Olavo nunca foi manifestação simplesmente. O que ele queria com manifestação era intervenção popular. Você sabe o que ele realmente queria? Ele disse no Facebook, ele queria que a gente pressionasse e quebrasse o status quo de tal maneira que nós erigíssemos um governo paralelo. Ele falou disso, um governo paralelo, ou seja, você tinha que quebrar a estrutura toda e você fazer um governo paralelo, deslegitimar o governo que estava lá. Então é como se eu, por exemplo, eu era lá do MBL Bahia, estava coordenando, eu deveria fazer um governo paralelo em desobediência frontal ao governo de Rui Costa. Vamos falar que o Olavo é ANCAP, né? Então, cada um faz um governo paralelo, cada um faz o seu governo paralelo, os governos paralelos começam a competir entre si. Gente, vai rodar tanto esse trecho falando do Olavo ANCAP, vai ser uma coisa incrível. Simba aí, Fred? Sim, temos mais. Vou continuar lendo. Lucas Eloy doou R$5. Na lei atual, todos são obrigados a contribuir com o INSS, CLT, autônomo ou empresário deve recolher para sua própria previdência. Expliquem melhor isso. Como é que é? É que ele não colocou vírgulas, eu acho que ficou difícil, mas... por causa do que eu comentei? Olha, não sei, né? Talvez eu estivesse na ilicitude, porque de fato você tá na informalidade. Não, mas não era informal, era empresa formal, constituída e tudo. Mas eu não recolhi ainda. Você, pessoa física, tá na informalidade porque você nunca recolheu o INSS. Sim, mas eu tô falando quando eu tinha empresa, eu também não recolhi para mim mesmo. A gente não fazia essa prática. Simplesmente nunca. Mas isso no ordenamento jurídico atual é ilegal. Graças a Deus que não me pegaram, né? Mas agora, né, tô falando. Tá falando aí? Os caras são tão doentes que vão descobrir. Porque no regime previdenciário atual, você vê o tanto que morde no teu salário, entendeu? Você fala, puta grana. Se você tivesse pondo na previdência privada, você ia ter uma puta de uma aposentadoria. Eu vejo pelo meu pai, cara. Meu pai contribuiu a vida inteira, tinha insalubridade. Meu pai começou a trabalhar com 14 anos, na época podia, entendeu? E a aposentadoria dele é mínimo, pequenininha, entendeu? E ele contribuía um valor alto. Então eu fico imaginando a população, a massa, que contribui com menos, e o cara aposenta com salário mínimo. Assim, se você coloca no regime de capitalização, esse valor aumenta. E é garantido, porque o teu tá depositado ali. Se fosse na previdência privada, então era um sonho. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Ednei Rômulo doou mais R$10. Pra mim, MBL não tem diferença com a CUT.
Hashtag MBL, a CUT do Mesma Centrão. coisa. Inclusive tem um easter egg, a gente é tão parecido com a CUT que a gente deixou até aqui o nosso boné de easter egg, não tá mais. Eu tenho a bandeira da CUT. Tem várias coisas aqui. A máscara caiu, hein? Caiu a máscara. Caiu a máscara. Várias máscaras. No Stress G doou R$18,90. Não queria atrapalhar esse assunto muito interessante, mas eu preciso pedir para vocês tocarem o berrante para acalmar os bolsogados. Cara, vocês sabiam que eu sei tocar berrante? Sabia? É a única coisa que eu sei tocar. É o menino eu não da sei tocar violão, não sei tocar pandeiro, mas berrante eu sei tocar. Traga um berrante um dia. Vocês trouxeram um dia, tem uma foto maravilhosa minha, às vésperas do impeachment, tocando berrante na porta do Congresso Nacional. Adoro essa foto. Tem uma foto sua dançando balé também que é maravilhosa. Essa é boa mesmo. Eu fazia balé, você não sabia? O Tupac também, sabia? Sério? Tem uma foto dele quando ele era pivete. O que Rubinho Nunes e Tupac tem em comum? Tá aí. Então é isso aí. Cláudio Henrique doou R$2. Queria estar aí para dar um abraço em vocês. Pera, como é que é? Como é que é? Dou R$2 para dar um abraço em vocês. Queria estar aí para dar um abraço em vocês. Salve, MBL. Sinta-se abraçado. Obrigado. Valeu, Cláudio. Fricessomorum doou R$5. Cadê os vídeos do arquivo MBL? Por que está tudo privado? Vocês vão continuar apanhando calados da escória. Essa passividade afasta apoiadores reais. Gostei. Interessante. Né? Provocação boa, cara. Concordo. Eu vou pensar aí nessa manifestação do Por enquanto, o Fricessomorum... Posso fazer uma pergunta? O Fricessomorum, ele acompanha a gente faz bastante tempo, então ele conhece bem o nosso trabalho. Mas assim, a gente fez essa medida por enquanto, porque existem pessoas mal intencionadas que estão cavucando coisas pra achar material que eles possam tirar do contexto para fazer ataques. Então a gente vai voltar ao arquivo, agora, mas por enquanto não vamos ponto fazer importante a ser lembrado para você que mandou este pimba, que é o seguinte, e a gente precisa ter isso muito claro em mente. Esses caras sempre usam duplo padrão moral, que é o seguinte. Vamos supor, chega aqui o MBL na informalidade, faz uma crítica mais precipitada. Fez a crítica, Bolsonaro é meio burro, não sabe o que tá fazendo. Fez, oh meu Deus, o que eles falaram, que absurdo, aí vem toda essa reação, agonia, e nego chega, fala, não sei o quê. Mas o MBL está sendo atacado de forma vil e absolutamente injusta e sem nenhum tipo de explicação ou tentativa de dizer, não é bem assim, ou de ser mais claro. Está sendo atacado desde 2015, na época da Marcha pela Liberdade. E os ataques é o seguinte, não é dizer que o MBL errou, o MBL é burro, não. É dizer que é vendido, é traidor, recebe dinheiro, é criminoso, é comunista, é bandido, vagabundo, bumbum guloso, viado, filho da puta, sacana, e por aí. E essas pessoas... E por aí adiante. E ninguém, e a galera não vem, vamos explicar, vamos justificar as críticas, vamos argumentar. Não tem negócio de argumentar. Ele chega lá, mete o pau e acabou. E essas pessoas que chamam a gente de vendido, de oportunista, não sei o quê, há muito tempo tá aí agora exigindo, querendo que a gente participe de uma manifestação. Por que a gente tem que participar se a gente é tão vendido, oportunista? Por que vocês querem tanto a gente lá? É engraçado. Exatamente. Engraçado. Vocês estão acompanhando o crescimento dos canais que são médios ali. Eles criticam o MBL. Eu vi uma menina que tinha 30 mil inscritos e, de um dia pro outro, ela tava chegando no 120 já, tá ligado? Mas aí 4 vídeos que ela fez xingando a MBL. Mas ela acha que tá sendo esperta em fazer isso, mas não está. Ela vai ser porque nesta direita só tem um senhor e ele não divide poder. Fato. Ok, Rafante não é Jesus Cristo. Doou R$5. Vocês deslegitimaram a manifestação afirmando que era para fechar Congresso e STF e não era. É por isso que vocês estão caindo. Custa ter humildade? Não, mas não é uma questão de humildade. O que aconteceu é o seguinte... A manifestação, a organização da manifestação, inicialmente, tinha esse mote sim. Porque o mote, a hashtag era invadir o Congresso. Artigo 142. Artigo 142. Esse era o mote da manifestação. E dos organizadores. E não é porque... As pessoas confundem divulgadores com organizadores.
Né? Exatamente. Bernardo Kister, Nando Moura, esses caras, eles estão divulgando uma manifestação. Eles não vai ter o caminhão do Nando Moura, não vai ter o caminhão do Bernardo Kister, vai ter o caminhão dos Lobos Patriotas, vai ter o caminhão... E esses outros organizadores que começaram a manifestação, naquele momento que nós falamos, estavam subindo hashtags e fazendo proclamações pouco republicanas. Depois que o MBL se pronunciou, aí uma segunda leva de informação, que se tornou hoje, ainda bem, felizmente, majoritária, falando que não, que as pessoas estavam pedindo outras coisas, mas não era isso que os primeiros organizadores estavam pedindo. Exatamente. Isso assim, você tem as evidências históricas disso. Materiais. Exato. Já tem algum compilado disso? Não, a gente tem que fazer. Tem que fazer um compilado para mostrar assim, tem o compilado, aqui, mas não tá... Mas a tag invasão do Congresso por si só ainda não diz. A outra sim. Não, a outra acho que são... A outra sim, mas... A gente tem prints aí de 19 ou 20 mil tweets de artigo 142 porque dos organizadores. É bom ficar claro porque eu vi recorrente, essa crítica recorrente. Que teria sido uma... Figura de linguagem? Uma figura de linguagem e que vocês intencionalmente, né, não, e foi teriam distorcido. E foi então é bom deixar claro que não foi uma distorção. O que me deixa besta nisso é o seguinte, a tese olaviana, sem nenhum prejulgamento sobre a tese, esqueça o prejulgamento, mesmo que você considere a tese correta, a tese é de friccionar a massa popular contra o Congresso para você romper o status quo. Essa é a tese. Por isso, o MBL fazia manifestação desde sempre, nós fizemos várias manifestações. E por que nós fomos criticados, meu Deus do céu? Justamente nós fomos criticados porque nós escolhemos a via do impeachment. Era para fazer o que com as manifestações se não era para fazer o impeachment? Era para usar as manifestações para destruir o status quo de uma vez. Como você vai fazer isso? Por meio da intervenção popular, daquilo que o Olavo chama de organizar a massa nas ruas. Então, essa é uma ideia que circula, não é a gente que está atribuindo ou que está inventando. Isso é uma coisa que circula. E a gente diverge. Pedro, é possível dar certo, assim, do ponto de vista do governo? O povo ir na rua e as reformas serem aprovadas sem ter prejuízo para a democracia? Possível é. Dá. Tem que ter sorte. Sim. Mas dá. Possível. Não é impossível, não. Possível é. O problema não é... Qual é o problema pior no sentido assim? O problema não é a possibilidade, o problema é o risco. O risco. Tanto que... Né, é o truco, né? É o negócio do truco. Hoje a Folha de São Paulo soltou uma matéria falando que o próprio Paulo Guedes avisou para o Bolsonaro que isso é um risco, isso atrapalha o bom andamento da reforma. De novo, é aquilo que eu falei agora há pouco. O Congresso tem 90 milhões de votos. O Legislativo representa melhor a sociedade e as múltiplas vontades da sociedade do que o Presidente da República. Por isso que ele é, inclusive, o poder legislador. Né? Então, você tem esse problema, que é um problema que, assim, não é um terceiro turno. Você pensa assim, o Bolsonaro ganhou lá no primeiro turno. Certo. Aí você teve Bolsonaro e PT. Aí o Bolsonaro ganhou no segundo turno. Tá dado, Bolsonaro é o presidente da República. O Congresso também ganhou. Não faz sentido, dessa maneira, você ter um terceiro turno aonde o presidente da República usa dessa pressão popular para pressionar um Congresso que é legítimo, que representa esses vários anseios da sociedade. Isso é um pouco estranho. E sobre o engajamento? E a gente vai lembrar historicamente os outros presidentes que chamaram manifestações. Fernando Collor chamou manifestação. Não deu certo. Não, geralmente, porque não, é estranho, no mínimo estranho, você ter presidentes da República chamando manifestações a favor. Jânio, Collor, Dilma. A Dilma não chamou. O próprio engajamento das pessoas era diferente, né? No impeachment, né? Mas ela não conclamava. Monster Pimba! Tivemos um Monster Pimba aqui. Monster Pimba. Foram R$200 do Randall Torben. Muito obrigado, Randall. Ele veio com uma crítica construtiva. Ele falou, para não passar em branco com a Francine na bancada, tenho uma crítica. Galera, dá uma acalmada. Desde a mudança da bancada, ficou muita gente. Vocês estão embolando demais, um falando em cima do outro. De verdade, tá ficando muito zonado. Tem hora que fica impossível de acompanhar o raciocínio. Boa crítica. A gente vai fazer uma reunião sobre isso em breve. E deixa eu só terminar o raciocínio. Não estou falando que é ilegítimo fazer isso. Tanto que outros presidentes já fizeram. Collor fez. Quando Collor fez, era legítimo. Estou falando que é estranho fazer e que na história brasileira geralmente dá errado. E como o MBL
tem um carinho muito grande pela reforma da Previdência, a gente se preocupa muito, está há muito tempo militando por isso. Saber que uma coisa dessa pode prejudicar o andamento daquilo que a gente acha uma das coisas mais fundamentais para o Brasil, a gente fica preocupado. Beleza? Segue aí, Fred. Seguindo, continuar lendo aqui na ordem. Thelma ML doou $5. Gente, eu vi um cachorrinho no colo de alguém ontem. Cadê ele? É a Sig, é o meu cachorro, ela está em casa hoje. Ela é meio cachorrinho, né? Ela é grandona. Pra mim vai ser sempre ser um cachorrinho. Denis Valereto doou pai R$5. não gosto de pai de pet, mas é um cachorro, eu não sou pai de pet, é um cachorro, É pai de pet, sim. Um cachorro é um cachorro. É sim, pai de pet. Não é minha filha, ela é o meu cachorro. Tirando o fato dela ter cagado na minha cama, ela é um cachorro muito inteligente. Sim, mas é um cachorro. A Sig é o cachorro mais inteligente desse mundo. Caramba, Próximo elogios aí, assim. Fred. Denis Valereto doou R$5. Com relação da noite para o dia, falo por conta da capitalização. Se montassem um plano para migrar e concluir em até 3 gerações, não tem tanta dor. Como é que é? Um plano de migração? Mas de previdência em 3 gerações é muito longo, né? Não, o plano que o Hélio Zilberstein propunha e a gente abraçou era um plano de uma geração. É porque de 3 fica difícil você controlar, tipo, são, sei lá, 60 anos de... Exato. Ok, posso pedir para os dois que estão conversar aqui fora? Seria uma boa, né? Seria uma boa, Rubinho. Você pode ir até ali. Conversar pra lá? Melhor o Rubinho ir até ali, né? Boa, parece que vocês foram inteligentes agora. Ok. Continuando, Rafante Apps doou R$7. Vocês realmente não entendem porque estão caindo? Vocês querem afundar completamente? Observem os comentários sérios. Vejam a entrevista que o Arthur vai dar ao Nando Moura. Por favor, humildade. Cara, Rafante aí. Nós não vamos afundar completamente. Se você olhar, você está vendo o programa aqui, tem gente que está gostando, tem gente que está entendendo o que a gente está fazendo, tem gente que está concordando com o nosso posicionamento. Então, tem uma parcela de pessoas que discorda do que a gente está fazendo, tem uma outra parcela de pessoas que discorda de maneira agressiva do nosso direito de existir e de ter qualquer um posicionamento. Mas porque eu acho engraçado essa crítica, as pessoas estão falando, vocês estão errados pela forma que vocês falaram. Nossa! Pela forma que vocês se referiram. E o pessoal está educadíssimo. O mesmo pessoal, quando o Carluxo fala besteira no Twitter, defende, né? Mas assim, é uma coisa muito estranha, né, na falta de um adjetivo melhor, é uma coisa muito estranha as pessoas estarem tão beligerantes com o MBL pela forma do que o MBL falou. Você ser um traidor do Brasil pela forma que alguma coisa sai da sua boca é um argumento muito pobre. É porque não é a questão de argumento. Lógico, só não gosta, quer dizer que não gosta, tem raiva, acabou. Sim. Essa é a melhor palavra que a gente pode dar. As pessoas simplesmente são haters, é odiar por odiar. Então vamos continuar aqui com um que não é hater, aquela em Priscila do R$37,90. Adoro vocês, graças aos seus vídeos não jogo mais voto fora, hoje já consigo entender melhor sobre política e como escolher melhor um candidato. Manda um beijo para o Pedro, adoro ele. Muito obrigado. Aí, tá vendo como o MBL tá acabando? Sou muito fã, ela falou. Caiu a massa. Eu tenho fãs. Uau. Eu tenho o maior bumbum guloso da direita, eu tenho fãs. Inclusive ele ganhou muitos fãs esses últimos dias. Então gente, tem espaço na direita. Deixa o MBL entrar que tem espaço. Jairo Laser Ferreira Leite doou R$5. Não entendo os ataques, já que vocês são a favor das principais pautas atuais do governo. Eu também não entendo, é justamente isso, é isso que a gente está discutindo. Mas eu acho que ele está querendo dizer os nossos ataques à manifestação. Bom, se foi isso, é o motivo que o Pedro já explicou, né? Assim, tinha um caráter de enfrentamento, de invadir, etc, etc. Ficou uma coisa muito ambígua e a gente tirou o pé fora. Foi isso, bem claro. Fernando Takeshi Sato doou 10 slots poloneses. Ele falou, salve, tá muito calmo, isso aí, quero mais polêmica. Mas eu acho que ele mandou esse pimba bem quando começou a polêmica maior. Muito obrigado aí, Fernando, sempre presente, valeu. Bruno Lira doou R$2. Era melhor ter ido assistir o Jacaré de Tanga. Olha só, valeu, vai, Bruno. querido. Por que não foi? Tá mandando pimba, pô. Aliás, não vai não, fica aí, continua mandando pimba. André Lemes doou R$5. A DRU, do mesmo jeito que tinha verba da Previdência, ela também põe mais do que tira
porque a Previdência é deficitária, falácia da esquerda. Pois é, exatamente. Ok. Psicomáquia doou R$5. As milícias olavetes tratam o MBL como o Islã trata os apóstatas. E aí, cara? Olha, não, né? Não. Um pouco pior. Não. A apostasia não é. As pessoas acham que a apostasia é crime com pena de morte, e isso é falso. A apostasia é crime com pena de morte num contexto muito restrito, específico da época do profeta, em que a apostasia era a capitulação militar, significava a mesma coisa. Deserção, exatamente. O cara não queria lutar. Agora, assim, existem práticas em alguns países com penalidades na apostasia, mas isso é uma coisa muito controversa à luz da Sharia. Tanto é assim que você tem muita gente que se converte e está viva. E tem outras pessoas que se convertem e são mortas pela própria família, mas aí não é a aplicação da Sharia, é a aplicação da fúria humana. Ok. Giovanni Marganelli doou R$5. Quero saber o que o Pedro tem a dizer sobre o Marcelo Brigadeiro. Encara ou não? Cara, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. É o cara que falou que quer me bater. Porque ele é lutador de MMA, né? O cara é um lutador de MMA. O cara é um profissional. Tipo, ele é um profissional de MMA. Sacanagem com o Pedro. Sei lá, um motorista de Fórmula 1, o cara, vou tirar um racha com você. Não, e o pior é que o Alexandre falou também, cara, ele descreve o negócio, eu não tinha percebido, o Alexandre falou, ele descreve a cena de uma maneira meio sexual ainda, um negócio meio perturbado. Assim. Ou seja, ele quer te bater e te sabe que o lutador de MMA utilizava... Ele falou que ele quer montar em mim, segurar o meu rabo de cavalo pela Paulista. Ele muito bom. Bizarro. Nossa, tipo, faça isso, grave um vídeo. Se o cara quisesse me bater assim, qual é o mérito em você bater em alguém que é mais fraco que você, que não treina o tanto de horas que você treina, que não tem a sua proficiência? É uma coisa, eu não entendo qual é o objetivo. Não parece Diga agressão. O seguinte, se ele quer competir com você, manda ele fazer uma banda de funk. É a mesma coisa que o Neymar aparecer aí e querer fazer aquela de baixadinha. Pô. Tipo, sabe, é uma coisa meio bizarra, uma coisa que chega a ser meio... Tá bom, você ganhou, tipo assim, né? tá bom? Fã de político. O que a gente tá vendo hoje em dia são pessoas que são fãs de políticos. Vocês acham bonito isso? Pergunta pra ele qualquer pensador e conservador de direita, ele não vai saber. Vamos lá. Danilo Klinger doou R$5. Quem é o rei do gado? Bruno Mezenga ou Jair Berdinazzi? Não conheço. Valeu. Você não assistiu o Rei do Gado? Porra, melhor novela da história, cara. Adoro essa novela. Ok. Próximo, o Spider-Man doou R$5. Beijo para a Francine e para a Júlia por trazerem uma beleza para a bancada do MLB. Ele mandou aí um abraço para Major League Baseball, provavelmente. Valeu, Spider-Man. Beijo pro Peter, inclusive tô bem ansiosa para assistir o seu filme, que sai em breve. A gente vai ver, né? Nossa, ela fez uma referência, agora que eu entendi. Entendeu? Parabéns. Próximo. Ok, muito obrigado aí para os pimbeiros. Continuando, André César doou R$5. Abriu a porteira. Domingo saíram 70 mil. Segunda, 50. Hoje, 11. Tá secando os gados que estavam no canal. Isso aqui vai ficar de alta qualidade. Força, MBL. Isso aí. Valeu. A gente enxerga também assim, viu? Muito obrigado, André. Ulisses Júnior doou R$2. Vai ter o caminhão do Gessner e do Movimento Brasil com Frango? Infelizmente o Gessner está em Brasília. Puta, mas a gente podia falar pra ele, hein, Pedro? Ele podia levar o caminhão, né? São 3 horas da manhã. Ele no mínimo tem que fazer um vídeo lá. Grande Gessner. Vamos lá. Joas David doou R$5. Até que ponto a arrogância e ignorância de vocês vai chegar? A população é quem detém o poder. Mas ninguém tá contestando esse poder. O papel do MBL é engraçado que veio uma pessoa assim. Veio uma pessoa e falou assim: vocês estão sendo arrogantes. E você tá sendo. Não, mas qual a população? O Haddad teve muito voto. Não esqueça disso, não. O Haddad teve. Qual foi o percentual dele? Eu gostei daquela análise que a gente conversou, Ricardo, que você tava falando, do pseudo-povo. Pois é, exatamente. Eu acho que você podia escrever um artigo sobre. Você quer que eu escreva? O pseudo-povo. Pode ser. Que realmente essas pessoas falam. É melhor você fazer em vídeo. Muita gente que tá vindo criticar a gente está falando em nome do povo, em nome da população, isso aqui. E de novo, cara, nem o Congresso que teve 90 milhões de votos representa o povo. Pois é. Nem o Bolsonaro, nem o Olavo, nem o MBL, nem o Partido Novo. Ninguém representa o povo. O povo é múltiplo. Só o povo.
Né? E não se esqueça que o povo também votou no Haddad. Sim, ele teve quantos por cento de voto ele teve? 44? Não lembro exatamente. Mas foi tipo quase metade foi do bastante, povo. Foi bastante. Né? Então, abre o olho. Ok. Vamos continuar aqui os pimbas. Ednei Rômulo, 44, R$20 ele doou. O erro do MBL é boicotar o atual governo para enfraquecer o governo, para demonstrar que Bolsonaro não tinha apoio popular. Ou são burros ou mau caráter, porque não veem que o Congresso está boicotando o governo, já pensando em 2022. Primeiro, a gente não acha que Bolsonaro não tem apoio popular. Ele tem bastante apoio, ele tem uma militância muito aguerrida, uma militância com muita vontade, forte, presente nas redes sociais, que vai fazer manifestação. Isso a gente não bota em discussão. O que nós colocamos em discussão é uma estratégia que tem sido formada desde antes dessa manifestação, que tem se mostrado ao longo do tempo, praticamente desde o momento que ele assumiu, que é friccionar a relação que ele tem com o Congresso, apostando numa pressão popular difusa sobre o Congresso, ao invés de tentar fazer uma articulação política interna ao Congresso. E aí não tem jeito a dar, porque o Congresso que existe é este que está aí, e ele já foi muito renovado. A taxa de renovação do Senado foi a maior taxa de renovação da história da República. 51%. Pois é, o Congresso foi renovado, o Congresso está sendo renovado, mas ele vai ser renovado através de um único mecanismo que pelo qual o Congresso pode ser renovado, que se chama eleições. Vai ter mais eleição, ele vai ser mais renovado, vai ficar com o Congresso com mais cara nova. Então ele tem que fazer articulação interna, nos limites, obviamente, da legalidade. É isso que a gente está dizendo desde sempre. E isso não é enfraquecer o governo, ao contrário, isso é fortalecer o governo. Se o governo estivesse preocupado em fazer uma articulação lícita com o Congresso e compor politicamente, o governo não estaria enfraquecendo, ele estaria sendo fortalecido. Ok. Vamos continuar. O André César doou R$5. Obrigado mais uma vez. Foram vocês que tiraram muitos da inércia em relação à política, eu incluso. Vocês são fodas, continuem um ótimo trabalho pelo Brasil. Valeu, André. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Vamos lá, Eline Carneiro doou R$10. Recomendo aos Minions que sigam o Twitter do vereador Gabriel Azevedo, de Minas Gerais, e aprendam o que é democracia. Ele dá aula disso. Okay. Tem indicação aí. Só não conheço, mas... Vamos até ver. Muito obrigado aí, Eline. Pablo Cardoso doou R$20. Boa noite. Sobre esse vídeo que diz que ter que fechar o STF antes do Natal... É o seu vídeo, né, Rubinho? Não, é o vídeo do Renan. Não, é do Renan. É o trecho do vídeo do Renan. Mas, cara, eu queria... Posso, Pedro, esclarecer uma coisa sobre esse vídeo? Claro. Cara, efetivamente tem um vídeo meu falando vamos derrubar o STF. Eu falei efetivamente isso na Avenida Paulista. Assim como o Renan falou no vídeo de Natal também, uma crítica ao STF, um julgamento, não me recordo qual, onde ele fala que temos que derrubar o STF. O ponto é que o pessoal fez um recorte nos dois vídeos, mas especialmente no meu, onde eles omitem uma boa parte. No meu discurso da Avenida Paulista, eu falava sobre os pedidos de impeachment que eu fiz contra os ministros do STF. E eu pedi um monte de impeachment, eu pedi impeachment do Marco Aurélio, do Toffoli, do Fux, enfim. O Kim pediu impeachment mais uma meia dúzia. E o que é derrubar? Eu falo exatamente assim no vídeo. Assim como derrubamos Dilma Rousseff, viremos às ruas e vamos derrubar o STF. E a continuidade é eu pedir impeachment, blá, blá, blá. Ou seja, vamos derrubar pelas vias institucionais. Não estou falando pegar uma marreta e derrubar o STF. Entendeu? É para derrubar pelas vias institucionais. Ou seja, né? São os ministros do STF. Como que a gente tem uma corte hoje que realmente não exprime a melhor qualidade jurídica. Eu sou um cara muito crítico ao STF, especialmente quando eu vejo o currículo de alguns ministros. Só que a forma para que eles saiam dali é via processo de impeachment, é via institucional, através do Senado, dos senadores. Tanto é que assim que o Alcolumbre assumiu, a primeira pessoa a pedir um impeachment fui eu. Protocolei logo 2, porque eu imaginava que o Alcolumbre ia pautar o negócio, me enganei. E eu acredito na via institucional. Eu nunca, não por um soldado e um cabo. Exato, não com um soldado e um cabo. Não fui lá propor, vamos fechar o STF. Você não vai ver eu falando, vamos fechar o STF, vamos extinguir essa corte. Não. A ideia é fazer o impeachment, assim como derrubar, assim como derrubamos a Dilma, derrubar um ministro ou outro, colocar alguém decente no lugar e aí fazer o barco andar. Entendeu? Que fique bem claro, obviamente ninguém vai fazer um recorte dessa minha fala e sair divulgando por aí, mas segue o bonde, quem viu, tá explicado. Valeu, Rubens.
O Jairo Laser, ele doou mais R$2, ele esclareceu que ele quis dizer os ataques contra nós. Sim, o Kit. Daí é porque o Kit falou, a galera é hater. Era o que você falou. Era o que você falou. Boa. Ok. Adiel Oliveira de Araújo doou R$5, valeu Adiel, não falou nada. Depois o Pablo Cardoso doou mais R$5. Eu vi o rapaz de camisa preta limpando o salão, hein? Ih, vai ter festa, né? O que eu tava limpando era o olho. Cara, mas se tava limpando o salão, demorou. Todo mundo limpa o salão. O importante é que tá limpo agora. Eu também limpei esses momentos agora. Segue aí. Vamos continuar o programa. Faz um meme. Cláudio Henrique doou R$2. Jair Berdinazzi dá um bom nome, o rei do gado. Jair Berdinazzi. Muito obrigado aí, Cláudio Henrique. Bom, acho que é isso, acabaram os pimbas. Vou declarar aqui encerrados os pimbas. O vencedor foi o Randall Torben. O que ele ganhou? Randall, gente, olha só o Randall. O que ele ganhou, Francine? Ele ganhou esse boné maravilhoso e essa camiseta. Você fica melhor de boné que eu, coloco você. E essa camiseta aqui, ó, mostra a camiseta aí também. Aquela que faz tudo. Gente, vai levar a boné e a camiseta. Maravilhoso. Manda um e-mail com seu endereço para tv@mbl.org.br. Entrou mais um tv@mbl.org.br. O Alan Ricardo doou R$5. Boa noite. Cadê os vídeos do arquivo MBL? Eu sou caminhoneiro e escuto durante as viagens, porque é difícil acompanhar. Uau. Muito bom. Caminhoneiro com MBL. Bom, enquanto a gente não disponibiliza o nosso arquivo, eu recomendo que você escute o nosso MBL Cast, nossos podcasts. Que estão no nosso canal do Spotify. Tá bem legal, já que você quer escutar enquanto você dirige, escuta os nossos podcasts. Mas vai voltar, inclusive, amanhã vai voltar o arquivo vai voltar, inclusive, amanhã a gente vai gravar um podcast sobre o final de Game of Thrones e sobre a Daenerys Targaryen, que era uma revolucionária, né? Então, não quero dar spoiler, mas... Mais ou menos. Mas vai ser legal. Mas amanhã eu vou dar spoiler. Amanhã o spoiler tá liberado. Vamos encerrar, então? Bom, obrigado a todo mundo que acompanhou, aos nossos haters, continuem aparecendo, voltem amanhã, fiquem à vontade, tá bom? Tem gente reclamando que a gente falou que a porta é serventia da casa. Gente, fica aí na live, assiste, a gente adora, beleza? Muito obrigada, Ricardo, Ju, que estreou hoje aqui na nossa bancada. Escutem não, mas assistam os vídeos do MBL Estudantil, tá? Acompanhem o trabalho da Júlia e do Ricardo também. Ricardo, mensageiro, calma que você vai fazer um rap. Vou? Junto com o Pedro, mandaram sem pimbas, né? Mandaram? Teve R$100. Era 500. Ah, mas era 500. Era alto. Bom. Fala outro, beleza? Beleza? Não, mas não foi. Aqui o jeito que você falou foi tipo de mim. Tem que ser espontâneo, tinha uma coisa assim. Tem que ser tinha que recortar e transformar no... Eu gosto também. Num GIF. Então tá, gente. Vamos encerrar e boa noite. Vamos. Amanhã estamos de volta. Até amanhã. E é isso aí.